Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje, Marcelo, depois de muito tempo, eu tô sentado nessa mesa. Aliás, na cadeira, né? Não tô sentado na mesa. No entanto, eu não sei nada sobre o assunto que a gente vai falar. Esse assunto eu entendo. É esse. Eu vou deixar você dominar, então, esse, porque eu não tenho a absoluta, assim... Noção do que eu vou perguntar para esse pessoal. Sabe por quê? Eles não são só advogados voltados à parte de leilão, ao mundo condominial. Eles são advogados voltados ao leilão do mundo condominial e um suporte jurídico muito completo. Exatamente. E aí, suporte jurídico a gente já entende um pouco, mas falar de leilão, eu não sei nem os termos que se usam no leilão. São para poucas pessoas. Para isso, nós trouxemos hoje nessa bancada, você de casa, nós trouxemos o Paulo e a Juliana Crispim, da Andrade e Crispim Advogados Associados. Prazer em tê-los aqui conosco. Muito prazer. Prazer todo meu. Vamos lá. Deixa eu tentar entender. O mundo condominial, existe várias vertentes, e essas vertentes todas a gente vem levando ao longo do tempo, entrevistando pessoas, falando sobre isso, falando sobre... Inúmeros advogados já passaram por aqui, inclusive o Thales Arruda, para falar sobre inadimplência, cobrança. Sim. Só que a gente nunca chegou ao ápice da cobrança, que é a parte de um imóvel e a leilão. E eu quero entender, junto com você... Aliás, eu vou entender sozinho, que pelo jeito vocês entendem, eu que não entendo. Você de casa também, se não entender, fica junto comigo nessa bancada hoje. Eu quero entender quando que chega a esse ponto. Quais são os passos que são tentados até o momento que fala assim, ó, não tem jeito, agora é leilão. E vai a leilão. Como que funciona isso? Por favor. Tá. Lá no escritório, a gente sempre tenta uma composição amigável. Sim. Então, para chegar na ação de cobrança, anteriormente, nós tentamos fazer um acordo. Tá. Né? Então, esse acordo, geralmente, vamos supor, a pessoa está devendo 6 meses de condomínio. Uhum. Fazemos uma confissão de dívida, a pessoa assina, então não vai ter necessidade de ação de cobrança. Então, tudo bem. Então, nós queremos entrar com a ação de cobrança simplesmente quando não dá mais mesmo. Então, passando, por exemplo, 6 meses a 1 ano, já é um prazo que dá para entrar com uma ação de cobrança e esse imóvel pode ser levado para leilão. Entendi. Quando você fala para mim confissão de dívida, eu achei interessante. Mas se a pessoa fizer a confissão de dívida, quer dizer, ele está assumindo que ele tem uma dívida. Mesmo assim, o imóvel dele pode ir a leilão? Se ele descumprir aquela confissão de dívida, sim. E aí é mais automático ainda? Sim, porque aí você já pode entrar com uma execução. Ele assumiu a dívida isso aí. E não pagou, é isso? Exatamente. Então, pelo que eu estou entendendo... A confissão de dívida é uma forma dele conseguir ganhar um pouco de tempo para poder negociar aquilo, mas não quer dizer que ele está tirando o imóvel dele do risco de ir a leilão. Não, de forma nenhuma. Tá. De forma nenhuma. E como é que funciona esse processo? Não, a confissão de dívida no âmbito administrativo, você deve 6 meses de condomínio. Tá. Então, você vai confessar, né? Que vai deve. assumir aquele período, e dependendo do quadro jurídico que o condomínio tenha, qual é o compromisso que aquele condômino vai assumir? Olha, eu vou pagar esses 6 meses aqui em 10 prestações, mas também me comprometo a pagar as parcelas do acordo e as cotas condominiais vincendas. Para quê? Para isso não virar, esse evento não virar uma bola de neve, né? O condômino não pagando uma ou não pagando outra, ele já dá ensejo ao condomínio para interpor uma ação judicial se aquele acordo foi descumprido. Tá. Então, deixa eu dar um passo atrás, que eu acho que eu fui muito adiante e eu mesmo me embolei. Como funciona um leilão? O leilão é decorrente de várias tentativas no âmbito frustradas de uma composição amigável, em que após a sentença de mérito, o juiz ainda dando um prazo para você pagar espontaneamente, o devedor ele simplesmente se queda inerte, não faz nada. Neste caso, o juiz primeiro ele defere a penhora do imóvel, depois ele defere a avaliação, depois penhora e avaliação, vem o quê? Se marca o leilão e esse imóvel é levado à asta pública. Eu sempre ouvi falar, interessante entender o trajeto dessa dívida até isso. Eu sempre ouvi falar que a asta é a ação do leilão, do dia do leilão, não é isso?
Isso. É o processo leiloeiro naquele momento. Primeira e segunda chamada. Isso que eu ia perguntar. Dizem que é muito vantajosa a segunda chamada. Isso procede? Você compra, a pessoa que arremata o imóvel, ela pode comprar com desconto de 50%. Então, ela compra o imóvel com 50%. Então, na primeira Mas vez que vai, a primeira asta, você está me dizendo que ele vai com valor de 100%. Ele vai com o valor de mercado, vamos supor, 150 mil. Tá, então é o valor de mercado do imóvel, não tem nada a ver com a dívida, né? Não, daquela avaliação que foi feita. O imóvel tem que cobrir a dívida. Isso aí. Então, leiloado o imóvel, aquela dívida é coberta e o restante é o valor daquele imóvel. Então, o que sobrar daquela dívida, a pessoa pode resgatar o valor. Você está falando do executado, não é isso? Da pessoa que faz. Se sobrar algum valor, aí ele pode resgatar aquele valor. Ah, então vamos lá. Eu tenho uma dívida com condomínio de aproximadamente 20 mil reais. Sim. Então, essa dívida com condomínio foi... Eu não consegui pagar, tentei a confusão de dívida, tentaram fazer um acordo, foi a leilão meu imóvel. Mas meu imóvel vale 200 mil reais. E aí ele foi arrematado por 200 mil reais. Sim. A justiça pega esse valor, subtrai aquele valor da dívida, quita o valor da dívida junto ao condomínio e eu posso requerer a devolução do restante do saldo, né, que ficou. Depende. Eu ia falar isso agora. Por quê? Como o leilão é uma aquisição originária, você é obrigado a pagar as dívidas chamadas prop terrain, que são as dívidas que acompanham o imóvel. No Qual caso, nome? IPTU. Prop terrain. No caso, é IPTU e Funesbon e condomínio. São 3 dívidas. Tá. Né? Além disso, existem outros desdobramentos. Por exemplo, se o dono do imóvel tiver dívida trabalhista ou tiver uma dívida fiscal com a União, esses valores são abatidos do produto do leilão. Então, por exemplo, no caso concreto que você falou, olha, eu devo 20 mil de condomínio, mas vamos supor que você estivesse devendo mais 10 mil de IPTU e estivesse devendo uma dívida trabalhista de mais 10. Esses valores todos vão ser deduzidos, né? E vai para o dono do imóvel apenas a fração de saldo, o saldo que sobrar. O saldo remanescente. Isso qualquer dívida que ele tenha, por exemplo, se tiver dívida, eu não estou conseguindo pagar nem água nem luz do condomínio também, fiquei com uma dívida. Aí já é uma conta já de... Não, né? Depende, porque na verdade teria que ter uma penhora ao imóvel, por exemplo. Vamos supor que você estivesse devendo a SEDAI. A SEDAI entrou com uma ação, te cobrou. Tá. E foi lá e penhorou o teu imóvel no valor da dívida. Tá. Aí você agora está respondendo por uma ação de cobrança de cota condominial. Aquele imóvel, ele já tem uma penhora ali de uma dívida da SEDAI que você não pagou. Então, quando a gente levar esse imóvel para leilão, vai estar lá, olha, tem uma dívida da SEDAI aqui de penhora. Vai ser abatido, a SEDAI vai ser chamada. Então, as outras dívidas têm que ter sido penhoradas antes. Tem que estar na matrícula registrado, do imóvel. Né? E para que exista uma penhora, se pressupõe uma ação judicial. Não se penhora sem uma determinação judicial. Né? Interessante. Não, e a gente está falando sobre uma cobrança em caso de inadimplência de condomínio. Mas esse imóvel também pode ser financiado. Ele pode estar com alienação fiduciária ou através do sistema hipotecário, que era o mais antigo. E pode ser que, de repente, esse valor que a gente está falando, que seria os 20 mil do condomínio, 10 mil, se essa pessoa também estiver devendo ao órgão financeiro, né? Podendo ser caixa hoje, qualquer banco particular ou não, consórcio, alguma coisa, isso também vai ser pago primeiro a parte das outras empresas. Tá ok, mas então agora eu fiquei mais confuso ainda. Era para melhorar, fiquei mais confuso. Então, que na verdade existe a cobrança via condomínio, mas nesse mesmo momento pode estar também sendo feita uma cobrança fiscal e também através do agente financeiro. Tá. Desse imóvel. Mas digamos que eu tenho uma dívida ainda que eu estou pagando o imóvel ainda. Sim. Estou pagando o imóvel, né? Sim. E aí eu não paguei o condomínio, não consegui pagar o condomínio. O meu imóvel foi a leilão. Ele pode ser leiloado mesmo eu ainda não tendo quitado a dívida do pagamento do imóvel? Pode. Sim, pode. Nessa situação aí, nesse caso específico, né, as obrigações prop terrain têm preferência sobre as obrigações hipotecárias e fiduciárias. O que isso significa? O imóvel foi leiloado. Tá, primeiro se paga o condomínio, depois se paga o Funesbon, que está em atraso, depois se paga o IPTU, que está em atraso, e, por último, as obrigações hipotecárias ou fiduciárias. E se sobrar alguma coisa, que certamente não vai sobrar nada, né? Vai para o proprietário. Um abraço para quem, de repente, tentou colocar a mão onde não alcançava. Mas e no caso, se não cumprir todas as dívidas, doutora Juliana? Digamos que assim,
Tirou o condomínio, tirou todo... Qual é o nome? Próprio terreno. Vou tentar decorar esse nome agora. Digamos que tirou todo o próprio terreno, depois tirou todas as dívidas que tinham ali, deu uma dívida trabalhista, aí foi lá no financiamento lá, e aí foi e tentou liquidar o financiamento, mas não teve dinheiro suficiente. E aí? Você está falando de sobreexistir algum tipo de dívida com relação àquele imóvel, é isso? Ainda ficou uma dívida do financiamento depois que tentou liquidar aquilo. Aí você, na verdade, você vai ter que buscar outros bens do devedor, né? Porque se aquele imóvel, né, já exauriu todos os tipos de forma de receber, você vai ter que buscar outros bens do devedor. E detalhe. Para tentar receber. Vamos chamar o feito à ordem aqui. Você, condomínio, entrou com uma ação. Sim. Recebeu o seu. Sim. Quem tem que cobrar o financiamento... É a Caixa. É a Caixa. Ou o sistema... Ou o credor hipotecário fiduciário. Né? Aí passa a ser um problema dele obter outros bens do devedor. Aí vira um outro processo. Poder satisfazer a obrigação deles lá. O condomínio não tem mais nada a ver com isso. Até porque as ações da Caixa, né, até por uma questão de competência, quando você fala de Caixa Econômica Federal, é só na Justiça Federal. A ação de cobrança de condomínio, ela é na estadual. Então, são justiças completamente diferentes. Né? Então, a Caixa Econômica não pode, em âmbito estadual, querer receber um valor da executada. Ela pode habilitar o crédito dela. E ao contrário também funciona? Por exemplo, se for um processo que a Caixa entrou porque ela alegou que você não está pagando e ela quer tomar o imóvel de volta. Vai depender do sistema. Normalmente é pela lei de fidúcia ou pela lei de hipoteca. Sim. Isso ela já pode fazer de forma extrajudicial. Ela já pode consolidar esse imóvel em nome dela. E aí, se o proprietário tiver dívidas também no condomínio, aí é um outro processo, que aí é outra esfera. Aí o condomínio que dê seu jeito para poder cobrar. Caramba! Entendeu? De preferência... Faria um pouco meu pirão primeiro, Vamos supor, no caso dos imóveis da Caixa Econômica Federal, né? Se a Caixa Econômica Federal, de forma extrajudicial, que é o que normalmente acontece na lei de fidúcia e hipoteca, ela consolida aquela propriedade, né, em nome dela, quem é a parte legítima para compor a ação de condomínio? A própria Caixa Econômica Federal, porque o RGI vai estar em nome dela. Aí a competência já é da Justiça Federal, porque é um ente federal. Entendi. Se o imóvel ainda estiver em nome do mutuante... Né? É um antigo sistema hipotecário. Exatamente. Aí, neste caso, a competência vai ser da estadual. Deixa eu só fazer uma pergunta. A gente está falando sobre o imóvel financiado pela Caixa, aí tirou todos os pagamentos, né, próprio terreno, condomínio, e ficou faltando o dinheiro da Caixa Econômica ou do agente financeiro. Vocês já viram algum caso desses agentes financeiros conseguir a recuperação desses valores com outros bens? Assim, particularmente, eu nunca vi. Não. Efetivamente não. Efetivamente não, porque geralmente quando a pessoa compra, aquele dali é o único imóvel. Sim. E aí, quando você chega, por exemplo, a Caixa quer processar o executado para receber algum valor. E aí tenta penhorar a conta dessa pessoa dentro de um processo, obviamente. Correto. Aí ele começa a arguir diversas coisas, inclusive a empenhorabilidade do salário dele. Então a Caixa, muitas vezes, ela deixa de fazer porque ela sabe que ela não vai conseguir receber. Entendi. Então a única forma da Caixa receber isso é mediante o procedimento do leilão extrajudicial, que é quando ela coloca o imóvel no nome dela e consegue vender para o terceiro. Direto nas próprias agências da Caixa Econômica Federal. Exatamente. Nesse caso, é mais importante, então, se você for um condomínio e tiver um proprietário de um imóvel, tem uma dívida, quanto mais rápido você entra com essa ação, digamos que é mais fácil você ter direito a receber isso, porque pelo que vocês estão me falando, se uma justiça trabalhista... Ou um exemplo, eu não sei, eu não sou advogado para saber exatamente como é. Mas digamos assim, se um outro processo decidir penhorar aquele bem da pessoa, só que a pessoa também tem uma dívida de condomínio, a dívida que vai ser paga primeiro é ainda do condomínio, mesmo tendo outra pessoa penhorado? Então, por exemplo, foi uma justiça trabalhista, um exemplo. Eu não sei se justiça trabalhista chega a penhorar o imóvel da pessoa, mas digamos que seja esse caso. Então, se eu tiver uma dívida do condomínio... Primeiro a justiça, mesmo tendo sido uma ação trabalhista, primeiro se paga o próprio terreno e depois o que sobrar vai para o trabalhista? Olha, no caso, primeiro é a obrigação para o terreno e depois vem a trabalhista. Então, independente de quem entre, preferência. Só que perde para as fiscais. Execução fiscal, vai na frente. As obrigações próprio terreno perdem.
Né? Então, por exemplo, se tiver uma dívida de IPTU, primeiro paga o IPTU, depois paga o Funesbom. Ah, tem uma dívida fiscal, paga a dívida fiscal, depois vai o condomínio. Ah, o condomínio perdeu dinheiro, está na lei. É porque É a preferência que está no código. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu comprei um imóvel no leilão, o condomínio não entrou com uma ação, aí eu comprei esse imóvel, descubro que ela está devendo lá R$10 mil no condomínio. A dívida é do imóvel. Você está falando no leilão o quê? Da Caixa? Da Caixa Econômica Federal. Tá. Eu comprei um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, através de uma venda direta ao leilão. Cheguei lá e descobri que esse imóvel estava com uma dívida no meu condomínio. Tá, mas aí você tem que observar o edital da Caixa. Sim. Porque antigamente a Caixa pagava até a data que você arrematou. Sim. Agora ela coloca uma porcentagem dependendo do que está no edital. Então, se por acaso ultrapassar aquele valor, vamos supor que está lá na Caixa Econômica que existe uma dívida de R$10 mil. Quando chegou no condomínio, a Caixa Econômica pagou os 10 mil, mas só que a dívida era 20. Sim. Porque até o momento da execução era R$10 mil, mas depois também teve dívida. Essa dívida passa para o atual proprietário ou a Caixa Econômica pode entrar com uma ação contra a Caixa Econômica para tentar recuperar esse valor que não foi pago? Então, a Caixa ela deixa isso bem especificado no edital, por isso que eu estou te falando. Sim. Se ela especificar que ela responde por toda a dívida até a data que você comprou, Sim, até ela vai pagar toda a escritura. dívida. Geralmente ela não tem feito isso. Sim. Então ela coloca, olha, eu me responsabilizo, por exemplo, por 10% da dívida do condomínio. Dando um exemplo. Aí né? o proprietário que vai ter que ir lá no condomínio para saber vai ter qual que é essa arcar dívida. e vai ser responsável pela dívida. Doutor Paulo, depois que o imóvel já vai a leilão, por exemplo, foi determinado, é o que? No Diário Oficial que entra aquilo ali? Isso, existem publicações no Diário Oficial, tá. Tem todo o sistema Mas de edital. aí caiu do céu um dinheiro que eu estava guardando para poder pagar aquela dívida. Você Ainda tem direito- como reverter? Tem. Tem. Pelo Código Civil e pelo Código de Processo, você tem um direito de preferência. Inclusive antes e até durante o leilão. Você pode purgar a mora e pode evitar que seu condomínio, seu imóvel seja leiloado. Então, até o momento do leilão, eu posso ter tenho, preferência para poder inclusive, quitar minha dívida. No momento Sim. do leilão, eu tenho direito de preferência. Caramba, que interessante. Essa parte eu não sabia. Isso é para facilitar a vida do devedor. Sim. Ou seja, uma execução de sentença menos gravosa. Preservar o patrimônio também, né? Se a pessoa Preservar conseguiu, o patrimônio, Sim. bem por que de ele vai família, perder o Sim, bem, né? sim. né? Porque o bem de família, ele que é a Lei 9.009, o que se excetua o bem de família já são as questões, já são as ações de condomínio e execuções fiscais. Então você não pode arguir bem de família nessas situações, porque são bens, são obrigações que acompanham o próprio imóvel, não é uma obrigação pessoal, é uma obrigação da coisa, ou seja, do imóvel, né? Entendi. Eu sempre escutei, e eu acho que isso eu acho que isso deve ter caído por terra há muitos anos atrás, eu estou desatualizado, é que se for o único patrimônio da pessoa, não pode ser penhorado. Não. No caso das ações de condomínio e das ações fiscais, não. Não Porque- pode ser penhorado? Ou pode? Não, ele pode ser penhorado. Então é exceção. O não me deixou confuso na hora. Não, é exceção à regra são as dívidas de condomínio e as dívidas de IPTU. Porque a ideia da própria terreno é exatamente para manter aquele imóvel. Entendi. Então, a ideia exatamente do imposto e a ideia do condomínio, do pagamento de condomínio, é resguardar aquele patrimônio. Tá, e se a pessoa tiver algum tipo de doença ou é uma idade muito avançada, existe algum limitante para essa dívida Não ser ser transferida até um ponto de um leilão? Ou não? No caso das Doença ações, terminal, não. nada? Não. Não adianta inventar que tem nada, não adianta Não. falar que é um idoso que vai... Eu tinha Vai. um condômino que Você ele vai falou perder isso. o imóvel. Vai perder, né? Ele falou que tinha câncer, que não podia pagar porque tinha câncer e ficou assim, de 30 e poucos meses sem pagar. Senão os outros vão falar que tem É, câncer, tem idoso e câncer, ainda tá idoso, grávido, é. né? É. Vai tentar juntar tudo para tentar E o que sair aconteceu? da A gente dívida. entrou com uma ação, a gente entrou com uma ação de retomada. E conseguiram. E está com o processo O que já de acontece às retomada. vezes é que acaba ganhando tempo. Né? Então, o advogado vai, entra com recurso, pede a suspensão, mais 10 dias para juntar um laudo, para juntar uma coisa ou outra. Então, isso acaba atrasando o processo. Mas uma hora vai perder. Mas, Juliana, você sabe por que o do ele ainda não saiu? Porque ele não contratou a Andrade e Provavelmente, Crispim, advogados associados. provavelmente. E aí vem minha pergunta, qual é o objetivo, não o objetivo, eu acho que eu me expressei errado. O que vocês usam de artifícios técnicos e conhecimento jurídico para poder ganhar tempo com isso? Porque cada um usa uma estratégia, né? E
eu acho que eu já tive aqui, nessa bancada com o Marcelo, uma pessoa que falou, não, quando tem uma dívida, a gente consegue antecipar isso fazendo isso. Eu não lembro quem foi a pessoa, não estava nem falando de leilão. Mas eu acho que foi o Dr. Júlio, não foi? Ele estava explicando que ele tem um método dele, ele explicou rapidamente qual era o procedimento que ele fazia. Vocês não precisam contar a receita do bolo. Ele falou sobre a execução, sobre a execução do imóvel. Porque ele falou assim, ó, fazendo isso aqui em tanto tempo eu já consigo resolver o problema. Vocês têm esses casos assim que vocês conseguem acelerar o processo? Acelerar ou a pessoa ganhar tempo para Não, acelerar pagar... o processo. Não, acelerar a favor do condomínio. Como é que se acelera o próprio processo? Que é uma questão que existe em muitos condomínios. Muitas vezes você entra com uma ação judicial e a pessoa não mora mais no condomínio. Sim. De repente essa pessoa já mudou até de estado. E você não consegue iniciar o processo sem você citar a pessoa. Como é que a pessoa vai se defender de um processo que ela não sabe que existe? Para isso, existe uma coisa chamada citação. Sim. No nosso escritório, nós temos inteligência artificial para localizar essa pessoa. Por exemplo, já localizamos pessoas na Paraíba, em Pernambuco, e procedemos à citação dessas pessoas porque hoje a citação já hoje pode ser carta através de e-mail, né? Isso. Tem todo até o celular. Você pede ao oficial de justiça aqui para citá-la se você tem um celular lá em Pernambuco ou Recife. Então, a principal preocupação do condomínio tem que ter um banco de dados atualizado, inclusive com o telefone dos proprietários, independentemente do local em que elas residam, para que o advogado ele possa acelerar a citação. Sim. Teve a citação, teve a contestação, já teve ali o princípio da ampla defesa. Entendi. Então ninguém vai dizer, não, fui prejudicado e não tive a oportunidade de me defender. A partir daí, a coisa anda. Agora, você tem que ter pessoas qualificadas para poder identificar essa pessoa em qualquer local. Vocês estão quantos anos no mercado fazendo esse trabalho? Desde 2017. Tem muito caso de sucesso? 99%. Caramba. Tem 1% aí que não dá certo, né? Mais de 99%. Tem algum caso específico que vocês queiram contar como exemplo? De repente falar assim, esse caso aqui foi interessante, sem citar nome, sem citar... Tem muitos caras. Nós já pegamos um caso de uma conhecida, é a síndica até do local que a gente reside, que ela pegou um bem, comprou a posse de um imóvel e quando o problema chegou para a gente, ela já chegou com sentença de primeiro grau, dando 15 dias ela para sair. Caramba. Infelizmente, o colega ele entrou com a ação, mas ele, numa ação de uso capião, ele não obedeceu os requisitos que seriam da ação de uso capião e de juntar os 10 anos de IPTU, não juntou nada e a ação foi julgada improcedente. Entramos com embargo de declaração, juntamos toda a documentação que o advogado anterior não juntou, entramos com apelação e, em grau de apelação, o desembargador simplesmente julgou monocraticamente, dando razão, julgando improcedente a ação. Nós entramos com agravo interno, demonstramos ao desembargador que aquele contrato de locação que ela assinou de forma... Ela foi coagida a assinar e a gente conseguiu reverter esse caso e hoje o apartamento está em nome da pessoa. Caramba. Então, é o que eu luta, digo. Hein? O advogado, o dinheiro é bom, a prosperidade é boa, mas eu acho que tanto o advogado quanto o médico, ele tem que ser um divisor de água na vida das pessoas. Ele tem que... Ele não é tudo pelo dinheiro. O dinheiro é importante. Sim. Lógico, para todo mundo. Mas a satisfação, você ganhar, ser bem remunerado por um bom trabalho com ética que você faz, isso não tem preço. Isso aí, cara, bom demais. O dinheiro é consequência. Posso fazer uma pergunta a você, Marcelo? Pode, à vontade. Na visão de síndico, já que a gente está falando na visão do cliente, na visão do devedor, na visão de todo mundo. Correto. Na visão de síndico, qual a importância da assessoria jurídica para esses casos, no seu ver, já que você é o síndico? Sim. E o quanto isso repercute em tranquilidade na sua gestão condominial? Então, na hora que você chegou, né, na hora que chegou aqui, a gente está falando exatamente isso.
no meu escritório. Precisava falar que eu cheguei atrasado, não, Marcelo. Na hora que você chegou, atrasou um pouquinho, né? Mas, assim, todo síndico, eu falo que tem que ter 2 braços direitos, que é uma boa empresa de assessoria jurídica e uma boa empresa de assessoria de engenharia. Né? Exatamente foi na hora que você chegou. Porque são os 2 maiores problemas dentro de um condomínio. Se você não tiver uma boa assessoria jurídica para ver essas partes, esses processos, contratos, cobrança, e também se você não tiver um bom engenheiro do seu lado para ver a parte estrutural, para mim são os 2 melhores amigos do síndico. Os 2 pilares, né? Os 2 pilares. É o advogado e o engenheiro. Por que eu estou perguntando isso? E agora eu vou contextualizar. Já que ele contextualizou, eu vou perguntar. Muitas vezes o síndico acha que ele consegue resolver. Não vou continuar cobrando ali. É o meu amigo, daqui a pouco ele vai pagar. Então ele vai empurrando com a barriga, tentando solucionar de forma pessoal uma coisa que muitas das vezes vai ser um caminho sem volta. E que ele precisa tirar do poder dele. Ele tem que tirar da mão dele para dar na mão de quem é competente para fazer aquilo. Sim. E a minha pergunta hoje vocês veem os síndicos com uma necessidade, um entendimento melhor que isso é um caso pro advogado e não para ele? Deixa só te cortando, né? Porque para não sair do assunto que a gente estava falando antes. A gente está falando sobre a retomada do leilão, né? O que acontece? O síndico contrata a empresa jurídica, entra com o processo, vai lá, a gente conseguiu arrematar esse imóvel. Só que esse imóvel ainda tem gente morando. Acho que aí que é a parte mais importante, que é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Você vai falar sobre tirar a pessoa do imóvel e tal? Calma, a gente vai falar sobre isso. Então tá bom. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, sabe por que não vamos falar sobre isso daqui a pouco? Porque eu vou entrar depois na função de qual... como vocês fazem para isso, para essa retirada, que eu acho que eu vou até deixar o Marcelo fazer, e depois eu quero saber na visão do investidor. Porque até então a gente só está falando do síndico, do cliente, do devedor, e eu que quero investir. Então, acho que Perfeito. Tá ótimo. Vamos pensar assim? Vamos sim. Então, vamos lá. Voltando à pergunta que a gente tinha feito. Então, contextualizando isso que o Marcelo tinha dito, eu queria entender o seguinte. Hoje, vocês enxergam que o síndico profissional, o síndico orgânico, ele entende a importância da assessoria jurídica, não só para caso de leilão, mas para assessorar ele no dia a dia? Vocês sentem que isso, a cabeça do síndico está mudando, que ele está enxergando essa necessidade melhor? Sim, pelo menos nos condomínios onde trabalhamos, a gente já tem essa percepção, né? Porque, bem na verdade, se o síndico ele deixa de fazer, por exemplo, uma cobrança, ele mais na frente ele pode ser responsabilizado por isso. É mesmo? Sim. Porque ele pode, inclusive, ser responsabilizado pela omissão dele. Tá. Você tá falando. Pode continuar. Pela omissão dele de não ter cobrado aquelas cotas condominiais, por exemplo. Sim. Ou se ele faz uma análise de um contrato que, por exemplo, prevê muita multa, ele também pode estar sobrecarregando o condomínio mais na frente. Então, eu acho que a assessoria jurídica ela acaba sendo um braço direito do síndico. Até para ele se manter aquilo dali, para ele ser reeleito mais na frente. Sim. Tem um adendo até dos condomínios que nós começamos a prestar serviços, que os condomínios, hoje eles têm a noção dessa importância, mas quando nós ingressamos, a primeira coisa que nós fizemos foi pegar esse listado de saldo devedor. Qual foi a surpresa? Mais de 2 milhões de reais em cotas condominiais prescritas. Caramba! Né? Isso não foi só em um condomínio, né? Ele se estende, por coincidência... Quando nós pegamos o outro condomínio, também a mesma coisa. Então, a partir daí, também ainda tem uma outra situação relevante. Normalmente, o síndico ele pensa que prestar contas é simplesmente uma mera soma de mais e de menos. Ou seja, eu vou prestar conta do que eu arrecadei e do que eu gastei. E a parte jurídica? Quantas ações foram distribuídas? Qual o resultado dessas ações? A omissão dele também... Multa e juros sem ser cobrados. Isso. Isenção de multa e juros, que para mim é o maior erro do síndico. Sim. Então, na realidade, no nosso entender, né, tem que passar a existir uma cultura dos condomínios e dos síndicos que prestação de contas, inclusive, inclui os serviços prestados pelo departamento jurídico ou pelo escritório que representa os interesses do condomínio. Perfeito. Porque aquele morador que está adimplente, ele quer saber se ele está sendo bem representado judicialmente. Sim. Então, quanto foi que o condomínio arrecadou? Qual foi o resultado que Qual o deu, resultado né? positivo dessa parceria jurídica
com esse escritório de advocacia? Quanto que isso daí representou de receita para o condomínio? A falta de contratação de uma assessoria jurídica pode ser considerada omissão do síndico? Em caso que tenha uma dívida e ela prescreva? Mas na frente ele pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado. Então o síndico que está em casa agora, ele tem que entender que se ele não contratar um apoio jurídico competente ou achar que está economizando para o condomínio não contratando e uma dívida prescrever, ele pode ser responsabilizado no futuro pelo aquilo que ele até se ele contratar uma assessoria jurídica que não seja competente para resolver. Sim, entendi. Entendeu? Só gostaria de fazer um adendo que... Eu quero que você me explique esse lance dos juros que você também falou. Tá. Então, o que acontece? Quando você tem... O boleto venceu no dia 10. Tá. Se a pessoa fala assim, não consegui pagar no dia 10, só vou conseguir pagar no dia 15. Ele tem que pagar com multa e juros. Se o síndico isentar qualquer valor de multa e juros sem ser decidido em assembleia, os condôminos podem solicitar que o síndico reponha esse dinheiro para os caixas do condomínio. Mas pode ser decidir em assembleia a favor do condômino, né? Tipo, pode, votaram no condomínio e determinaram vamos supor, vão cobrar. Existe uma dívida de um condômino de 100 mil reais. Vamos supor que seja 50 mil principal e 50 mil multas e juros. Se o condomínio achar que aqueles 50 mil reais, vamos cobrar só o valor principal. Se for votado numa assembleia específica, constando edital, com maioria, não precisa nem de 2/3, maioria simples, e as pessoas decidirem que pode ser cobrado sim, porque vai ser para um bem coletivo, o síndico não é responsabilizado. Mas se ele fizer isso unilateralmente, arbitrariamente, ele é obrigado e o condômino pode cobrar do síndico que ele repõe esse valor. Na verdade, ele estaria dando um tratamento diferenciado àquele condômino, né? E além de estar, na verdade, trazendo um prejuízo para o condomínio, que está deixando de receber 50 mil de juros. Sim, e só fazendo adendo do escritório, se você perguntou se todos eles precisam, e pode ser também por omissão, é só bom ressaltar que a maioria das administradoras, normalmente os maiores condomínios, tá? Eles têm um departamento de assessoria jurídica. Normalmente isso já é normal. Só que tem condomínios com 10 unidades, 2, 3, 4, 5... 2 não, porque ainda não é condomínio. Acima de 4. Mas isso é um caso particular. A administradora tem um setor dentro das administradoras, que é o departamento jurídico, que dá assessoria ao síndico. Sim. Só que a maioria dos síndicos nem sabe que isso existe. Mas existe essa possibilidade junto à administradora. Minha visão sobre isso. A administradora, ela tem uma função muito de administrar mesmo. Sim. A parte jurídica, se o síndico for um síndico minimamente preocupado com essa parte jurídica, eu acho que ele deveria, independente de já existir uma assessoria jurídica ali dentro do pacote de serviço da administradora, ele deveria contratar uma assessoria jurídica, não porque está no pacote, e sim pela eficiência dela. Eu acho que quando é uma assessoria jurídica que ela tem a função só de assessoria jurídica, ela tem que demonstrar muito mais serviço e dar muito mais resultado. Se é só mais um serviço que está dentro da administradora, muitas vezes a administradora nem empurra muito isso para o síndico, porque vai dar mais trabalho, vai custar mais. Já uma assessoria jurídica, não, ele quer mostrar serviço. Sim. Né? Ou estou errado, doutor Paulo? Bem, cada um tem um entendimento, né? A gente pode olhar para o mesmo quadro e ver situações totalmente diferentes. Mas o que acontece? É por isso que você tá aqui. Eu acho que um advogado, um médico, é uma questão de confiança. Sim. Né? Você não pode... Você não é prudente você, por exemplo, ir num cardiologista para ver teu coração e depois querer fazer a operação com o clínico geral. Entendi. Sim. Né? Quer dizer, você está fadado a ter um grande problema. A mesma coisa é a assessoria jurídica. Né? Eu já vi vários condomínios, inclusive com administradoras, com cotas condominiais prescritas, porque o síndico queria favorecer um colega, não vai fazer isso aqui. Então, por isso, daí a importância dos condomínios passar a ter uma cultura de prestações de contas da parte jurídica do condomínio. Sim. Né? O que foi omitido, quais as ações que não foram distribuídas, o que o jurídico trouxe de receita para o condomínio, porque senão não vale a pena. É bom quando é bom para os dois. Exatamente. Se não for bom para os dois, hora de parar. Um dia eu tenho um sonho de que o síndico ele vai enxergar que ele precisa de 3 assessorias fixas, que é a jurídica, é a contábil e é a de engenharia. Porque milhares de vezes eu já entrei no condomínio e vi problemas que se tivesse visto 1 ano antes, 2 anos antes, 6 meses antes,
já poderia ter sido resolvido de forma quando muito você mais fala econômica. de contábil, na verdade, é mais na área de auditoria. De auditoria. Então, auditoria, eu também concordo plenamente. Auditoria jurídica e de engenharia, porque dá para economizar quase 2/3 do valor de uma obra se ela for feita no momento certo. Exatamente. A pessoa deixa piorar ao ponto de não ter como melhorar e tem que substituir às vezes. Eu só falei da parte do departamento jurídico da administradora, por quê? Tem gente que não sabe, né, também. Primeiro, tem muita gente que não sabe. Segundo, às vezes o condomínio não tem condição de pagar uma assessoria jurídica. Aí vem o síndico e fala assim, mas eu não tenho como pagar um advogado para me responder. Mas eles têm que saber que dentro da administradora eles têm como ter um laudo, inclusive, dependendo da situação, eles mandam até para o Secov, que a maioria das administradoras sérias, né, também são inscritas no Secov, e o próprio Secov faz um laudo para esse síndico. Então, se não tem como o síndico falar assim, não sabia porque não tive como contratar um advogado, porque a própria administradora ou o Secov dá esse respaldo ao síndico. Pensando nisso, eu quero que você elabore uma pergunta, porque daqui a pouco eu vou falar, você está de casa, daqui a pouco a gente vai falar do outro lado, do investidor, daquele que ele quer adquirir aquele imóvel como uma forma de negociação. Sim. Mas eu queria que você pensasse numa pergunta sobre aquela pessoa que fala assim, não vou sair. Porque tem aquele cara, né? Deve ter o cara que está no imóvel e fala assim, não vou sair, acabou. E aí, vai me tirar? Já que você não vai sair, eu também quero que você aproveite esse ímpeto de não sair e dê seu like no vídeo. E não saia desse episódio. Não saia desse episódio. Não, vou ficar nesse episódio até o final. Dê seu like, curta, compartilhe, dê seu comentário, até porque no final desse episódio vai ter uma surpresa que é um brinde, um bônus que a nossa dupla de advogados vai deixar aqui para vocês aqui no comentário. Não é isso? É isso aí. Mas vamos lá, Marcelo, já elaborou uma pergunta? Sim, se for nesse âmbito, sim. Então fala aí. Então, vamos voltar para a parte então de retomada, né? Não só da parte do agente financeiro que solicitou a retomada desse imóvel através de leilão, mas também do condomínio em cobranças de parcelas não pagas. O que eu vejo também dentro do condomínio? A pessoa comprou esse imóvel para investir, ou de repente para um filho, ou quer que alguém da família esteja ali próximo, aí comprou o imóvel do leilão. Aí o leilão, normalmente também dentro do edital, diz que o imóvel está ocupado ou não, né? Aí você comprou todo esse imóvel, todo feliz, e chega e descobre que a pessoa está lá, aí você vai falar, comprei esse imóvel, aí só, eu não vou sair. Pergunta. Prazo normalmente hoje para dar uma entrada de um processo de retomada para retirar essa pessoa de dentro do imóvel? Prazo até conseguir tirar? Até retirar. Tem demorado muito? Depende. Você está falando do leilão judicial ou do extrajudicial da Caixa? Vamos falar dos dois. Tá. O judicial, que geralmente é fruto de uma ação de cobrança, nesse sentido do que estávamos conversando, é um pouco mais fácil. Correto. Por quê? Porque a pessoa que compra o imóvel, ela vai simplesmente se habilitar naquele processo e vai pedir para o juiz um mandado de emissão na posse para ela entrar. Correto. E a carta de arrematação dela. Sim. Obviamente que pode ter recurso e tudo e pode demorar. Correto. Mas o do leilão da Caixa, Quando você diz demorar... Quanto tempo? Mais ou menos, em média. Pelo menos um ano. Também não é um tempo também tão ruim. Mas às vezes o próprio condomínio ele já sai. Mas naquele momento, a dívida de condomínio, essas coisas, é de quem ainda? Então, aí nesse caso do judicial, ele subroga naquele valor que foi depositado lá. Quem vier comprar o imóvel. Então enquanto a pessoa ainda estiver lá, ainda é debitado do valor daquele... Do valor da arrematação. Vamos lá. Você teve leilão. Tá. O valor deu para pagar tudo? Não, independente. Mas até onde, porque se eu entendi bem, você perguntou, e o condomínio, quem paga? Bem, durante esse um ano, né? Não, até a pessoa sair. Independente. Se a pessoa que arrematou o imóvel, ela paga até a data da arrematação. Ela arrematou agora, nós estamos no dia 22 de agosto. O laudo de arrematação, 22 de agosto. Ela vai pagar o condomínio a partir de 22 de agosto. Correto? Sim. Então, ela já, para o judiciário, ela já é proprietária daquele imóvel porque ela integralizou o valor. Independente de ter outra pessoa morando e não saindo. Independentemente de ter outra pessoa pagando. Então, eu passo a pagar a pessoa morando lá ainda. Isso. Exatamente. Aí essa questão da desocupação, normalmente, ela se dá de forma até rápida. Por quê? Porque um dos primeiros atos do juiz, da pessoa que arrematou, é se habilitar nos autos, né? Pedir a emissão, integralizar o valor e pedir a emissão na posse, que o juiz dá de pronto. Não, vou entrar, o cara você não, vou entrar com auto de arrematação. Mas por quê? Se está na lei. Então são até recursos procrastinatórios, né?
que não levam o devedor a nada. Vai ganhar 1, 2 meses, mas também não vai lograr êxito. E você entra no imóvel com total facilidade. Mas nesse caso que a doutora Juliana falou, que chega a demorar às vezes 1 ano, ali nesse caso, eu que arrematei o imóvel, eu fico pagando durante esses 12 meses o condomínio. Mas tem um adendo. Quando você entra com a ação de emissão, você pede concomitantemente a emissão, você já pede, se for o caso, até uma taxa de ocupação. Não, aí você está falando do leilão extrajudicial da Caixa. Ele está falando do judicial. Se houver a demora, que normalmente de vários recursos, você no bojo da ação, você pode entrar com uma incidental de taxa de ocupação pela litigância de má-fé de se querer se perpetuar no imóvel sem... Mas essa pessoa, por exemplo, que vai se habilitar, né, que arrematou o imóvel que vai se habilitar, ela tem que estar constituída, tem que estar representada por um advogado. Sim. Então, antes dela comprar no leilão, ela tem que fazer uma consulta com o advogado, por quê? Pode ser que até essa própria arrematação que está sendo feita ali, ela está com algum vício. Entendi. Então, você pode comprar um imóvel, de repente, num leilão judicial, e vamos supor que tivesse algum erro ali dentro daquele processo em que o devedor não tenha sido intimado para pagar a dívida. Estou dando um exemplo. Não foi intimado. Aquele processo ali, aquele processo de arrematação, ele pode ser anulado. Então, você vai comprar, vai achar que está comprando imóvel, e mais na frente, tudo bem, você vai resgatar o seu valor. Sim. Mas aquela expectativa de entrar no imóvel, você não vai ter. Você não vai conseguir entrar. Porque aquele procedimento judicial, ele vai ser anulado. Caramba, você falou uma palavra na sua resposta que me deixou confuso numa pergunta aqui. Foi legal isso. Digamos que eu seja o arrematante, é o nome? O arrematante, quem está comprando. De um leilão imobiliário, de um edifício, de um apartamento que ainda está em tempo de garantia. Só que foi descoberto um vício oculto no imóvel. Problema da entrega do imóvel ainda. Mas eu não sou mais a pessoa que comprou. Eu comprei do comprador, mas ainda está dentro. Eu posso ter os mesmos direitos que a primeira pessoa que foi comprada, mesmo eu tendo adquirido aquele imóvel num leilão? Contrato de gaveta. Contrato de gaveta que você está falando? Do quê? De um contrato de gaveta, de um imóvel hipotecado, ou com fidúcia junto à Caixa Vou tentar Federal. resumir minha pergunta de forma diferente. Arrematei um imóvel num leilão judicial. Tá? Arrematei um imóvel. Só que esse imóvel ainda está dentro do prazo de garantia da construtora. Garantia, não vício, porque o vício são 6 meses. É. Então, provavelmente, o processo já demoraria mais mais do que isso, mas é um tempo de garantia. Sim. O imóvel, por exemplo, garantia do imóvel é de 5 anos. Então, o meu apartamento, ele também tem ali coisa ali de garantia durante 5 anos. Só que eu não fui o comprador daquele imóvel. Eu adquiri ele num leilão. Os direitos de garantia daquele imóvel são transferidos a mim diretamente? São. Sim. Eu tenho o mesmo direito que o comprador inicial. Sim, a garantia do imóvel não é da pessoa. Porque às vezes a compra tendo sido feita por um leilão, às vezes pode perder algum tipo de garantia, alguma coisa. Não tem, né? Garantia de um imóvel é uma coisa, a garantia, vamos dizer, de um seguro é outra coisa. Sim. Porque um é pessoal e a outra acompanha o próprio imóvel. Tá, é porque eu tô já migrando pro lado do consumidor, do arrematante, aquela pessoa que quer investir, aquela pessoa eu já tô vendo que o Asher tá querendo comprar alguns imóveis aí no leilão. Não já dá vontade? Daqui a pouco eu vou chegar em valores e eu vou descobrir se vale a pena mesmo. Mas eu gostaria agora de saber do extrajudicial também, que você falou, a primeira parte foi do judicial. E do extrajudicial? O extrajudicial, na verdade, é quando o devedor ele não paga a dívida, seja por uma fidúcia, uma hipoteca. Sim. E a Caixa, para minimizar os danos que ela já está tendo, ela leva esse imóvel para leilão. Correto, através de venda direta ou leilão. Exatamente. Só que a pessoa, quando ela for comprar, ela tem que analisar muito bem esse edital da Caixa, né? Ver se o imóvel está ocupado, ver se o imóvel está numa área de risco, porque corre o risco dela comprar e, de repente, não conseguir entrar no imóvel. Isso. Então, ela precisa fazer essa assessoria e esse levantamento prévio. Correto. Antes dela comprar. Quem faz isso? No próprio edital da Caixa geralmente é um advogado que vai levantar, inclusive se tiver naquele edital algum processo, para poder informar o arrematante. Entendi. Olha, tem esse processo aqui, corre o risco. Entendi. Já teve situações de pessoas que se metiram na posse, compareceram em determinado local, com um advogado, com um oficial de justiça, logo a seguir o tráfico, senhora, pode sair. Pode sair. Eu já vi de um policial. Então, o fato de você ganhar não quer dizer que você vai levar. Né? E outra coisa, por exemplo, eu já vi casos da pessoa arrematar o imóvel,
configurar ali, ter ali no edital que tinha um processo na federal. Mas que processo é esse? Tem que analisar. Porque se esse processo estivesse sendo arguído a uso capião, pelo artigo 10 do Estatuto da Cidade, essa ação de missão na posse ela fica sobrestada até o final do processo. Ou seja, se a pessoa recorrer até o STF ou até o STJ, ninguém pode retomar. Ninguém pode eu tenho um cliente, não, na verdade eu peguei esse cliente já na metade do caminho. Que ele comprou o imóvel em 2018, né? E ali do edital constava a estimação de uso capião, né? Da pessoa que reside no imóvel, que não necessariamente é o ex-mutuário, da pessoa que reside no imóvel contra a Caixa Econômica Federal. Sim. Só que quando ele comprou, ele não fez uma análise prévia do edital. Então, ele praticamente, vou comprar. A corretora falou para ele assinar, não, uma boa vantagem, precisa pagar o valor bem barato desse imóvel. Resumindo, estamos em 2025. Ele ainda não conseguiu entrar no imóvel. Porque essa ação que ele entrou de emissão na posse, ela está suspensa. Sim. E a pessoa que está lá dentro, ela está recorrendo. Ela vai recorrer a todas as instâncias para ela ganhar tempo e continuar no imóvel. Sim. Mas no âmbito normal, né? Não sem as exceções. Hoje, uma pessoa com um processo tudo certinho, legal, o advogado viu que não tinha nenhum processo, hoje um processo de retomada está demorando, o judicial em torno de 1 ano, e um extrajudicial demora quanto tempo? Então, geralmente, quando você entra com um processo de emissão, você pede a liminar. Sim. Só que para você pedir a liminar, você tem que provar que realmente o seu direito está muito bom. Sim. Então, você tem que provar, por exemplo, que você já está pagando as dívidas de condomínio, ou que você está pagando o financiamento para comprar aquele imóvel para residir com a sua família. Sim. Então, levando em consideração tudo isso, se o juiz vê que você tem um bom direito, ele pode te dar uma liminar para você já entrar no imóvel. Isso. Se ele te der essa liminar, pelo menos os casos que eu vejo, em 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, você consegue entrar no imóvel. E tem um adendo também. Já nessa ação de missão na posse, que hoje o direito ele desmembra a ação de reintegração de posse e missão na posse. Correto. Normalmente, as ações de reintegração de posse é quem tinha posse perdeu, que não é o caso aqui. E da emissão na posse é você que arrematou um imóvel de hipoteca e fidúcia na Caixa, no Bradesco, Itaú, colocou aquele imóvel em seu nome, você passa a ser o proprietário do imóvel, Correto. aí você entra com ação de emissão na posse. Nessa distribuição, você até para evitar futuros problemas, futuras perdas, você pode pedir uma taxa de ocupação. Correto. Para que o juiz, no caso, ou te dê a liminar de emissão na posse e, na pior hipótese, uma taxa de ocupação de um aluguel normalmente praticado naquela área. Caramba. Né? Então, isso já te dá um certo alívio, que se ele não te der um, ele vai ter que te dar outro. Sim. Ele não vai poder deixar de te dar os dois. E tem a hipótese também, dois. se ele vier a fixar a taxa de ocupação, são pedidos alternativos que pode ser feito na ação. Se por um acaso o juiz optou, não vou te dar a emissão não, mas eu vou te dar a taxa de ocupação. Se ao longo do tempo aquela pessoa descumprir essa taxa de ocupação, você imediatamente pode pedir para que seja expedido o mandado de emissão na posse. Porque ela deixou de pagar aquele seguro, aquela taxa de ocupação com relação ao imóvel. Eu achei linda a resposta de vocês, mas o que é a taxa de ocupação na posse? É como se fosse um aluguel. É um aluguel por você estar ocupando um imóvel que não é seu. É uma compensação que a parte que está lá dentro, ela quer discutir alguma prejudicial. Ou seja, olha, eu fiz benfeitorias. E aí tem que ficar pagando... E mensalmente, igual ao aluguel. O direito tem de tudo, né? Então, por exemplo, a pessoa que está dentro do imóvel, ela tem que defender os interesses dela. Um dos argumentos normalmente trazidos nas ações de emissão na posse é que a pessoa argue que fez benfeitorias. Mas a pergunta é, como é que você faz benfeitoria no imóvel que ainda não é seu e do qual as prestações você inadimpliu? Né? O que justifica? Né? E o Código Civil ele não agasalha, ele não dá crédito a esse tipo de postura. E o escritório de vocês faz tudo isso? Faz. Caramba, que dor de cabeça, gente. Eu ainda acho faz que de tudo um pouco. Muito pouco, cara. Entendeu? O direito é muito vasto. Que dor de cabeça, cara. Eu fico pensando na engenharia que dá trabalho, mas quando eu escuto vocês falando isso, para mim é grego. Né? São desafios, cara. Nós gostamos do que fazemos. Que bom, cara. Repito, e outra coisa, muitas vezes não é só o cliente que escolhe o advogado. Nós aqui também escolhemos nossos clientes. Exatamente. Nós não queremos
vai depender muito do direito, que tem direito que nós não abraçamos. Tem pessoas que nos procuram, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. Assim, olha, a senhora não vai lograr êxito Mas, aqui. doutor Paulo, pelo que vocês já mostraram aqui, se um dia tiver que adquirir um imóvel no leilão, eu não tenho dúvida de quem escolher. Isso eu não tenho dúvida. Pelo conhecimento que vocês estão demonstrando, doutora Juliana, doutor Paulo, eu não tenho dúvida que o melhor escritório para poder dar suporte ao síndico, nesse caso, em casos jurídicos em geral, tem sido de vocês, pelo que vocês estão demonstrando. Mas no caso de leilão, é uma coisa muito difícil para mim. Eu tenho vontade de investir, eu assumo. Eu tenho 2 casos. Eu não sei se eu já comentei contigo aqui. A minha vida profissional, eu comecei dentro da Caixa Econômica Federal, dentro da PAP Sabe-Penha, que era o posto de atendimento ao público, que é a central de habitação da Caixa Econômica Federal. Sim. E quando eu comecei, eu era responsável pelo setor de compra, à vista com FGTS e dos imóveis adjudicados pela Caixa, que era através de venda direta e de leilão. E teve casos assim que eu achava... Eu parava depois para rir. Porque teve algumas pessoas que compravam imóvel num leilão, era até um pessoal que já comprava sempre, já era uma equipe, que ele comprava ocupado, assinava a escritura, batia na porta da pessoa, falava assim, ó, eu sou o novo proprietário. E falava assim, mas eu não vou sair daqui. Falava assim, você não vai sair? Vai ser, eu não estou pedindo para você sair, não. Eu também não tenho para onde ir. Vamos ser uma grande família. E entrava 3, 4 pessoas, sentava no sofá, ia com o cachorro, ia morar todo mundo junto. No dia seguinte, a pessoa que estava morando pegava um caminhão e saía com a mudança. Era melhor, né? Era melhor do que morar todo mundo junto. Se isso virar moda, hein? Isso aí. E outro caso também, assim, a maioria dos casos também, que a gente pegava muito lá. Mas também pegou uma pessoa legal, né? Que abriu a porta e deixou a pessoa entrar também. Mas um adendo. Porque ela não, de repente, não teve a pessoa que estava dentro do imóvel... Que tudo vai do ponto que você vê. Sim. A pessoa que está dentro do imóvel, ela não pode ser turbada na sua posse sem uma ação judicial. Correto. Então, esse senhor que você conheceu, que entrava dentro do imóvel e vamos ser uma grande família, se tivesse com um advogado certo, ia parar na delegacia e, de repente, já ia ter uma acusação do exercício arbitrário das próprias mãos, ou traduzindo, justiça... Mesmo ele tendo adquirido a posse? Não, ele não adquiriu a posse. A posse que ele só tinha a propriedade. Ele tem a propriedade. O fato de você ter a propriedade não quer dizer que você tem a posse. Entendi. Na verdade, quando você compra imóvel, você tem propriedade, direito, ação e posse, não é isso? Isso, não. Você pode... Você pode ter a propriedade, mas você pode não ter a posse. Isso, você pode usar, fruir e dispor. Isso são direitos inerentes à propriedade. Sim. Né? Mas você não pode exercer a posse sem uma ação judicial. Mas as pessoas, quando entrava, as pessoas não tinham, não ia para a delegacia. Não ia para a delegacia, não ia. Porque entrava, montava churrasqueira na sala, já chegava, né, pelo jeito que as pessoas entravam, ele já não tinha, era melhor sair. Eles achavam assim. E outras coisas assim que a gente pegava também sempre nos imóveis arrematados, era quando a pessoa saía, jogava concreto dentro do vaso sanitário, entupia, arrancava a fiação. Normal. Arrancava tudo. Quando o apartamento ficava todo pelado. Tirava vaso sanitário, lavatório, fazia, como diz, a benfeitoria é minha, vou levar tudo. Não deixava nada. Deixava só tinta na parede mesmo. Dependendo da pessoa, tá ajudando, né? Porque tem pessoa que vai demolir tudo pra fazer uma reforma. Fica até melhor. Hoje eu acho os leilões judiciais até melhor do que a Caixa. A Caixa houve uma época que realmente você comprava imóveis pela metade do preço e, como investidor, você vendia pelo dobro. Sim. Fazia uma obra, né? Vamos supor, um imóvel valendo 260 mil no mercado. Você chegava a comprar por 130, fazia uma obra de 20, 30, 40 mil, inclusive abatia no valor sobre o lucro imobiliário, vendia pelo dobro e ganhava dinheiro. Hoje não. A Caixa, esses leilões da Caixa, não vejo muita vantagem. Muita vantagem. Agora, o judicial, hoje em dia, tem judicial vantagem. Realmente está mais investidor ainda é. Vantagem. Eu acho que o judicial acaba sendo mais vantajoso agora, nesse momento. Então, vamos lá. Um leilão judicial. Aí, digamos que seja um imóvel de... Vamos botar um valor aqui... 500 mil. Tá, 500 mil reais. Que é o mais fácil. O primeiro valor que esse imóvel vai a leilão é o valor de venda dele por uma avaliação comercial da região? Isso. Então, se na região aquele imóvel estiver valorizado em 500 mil, quem determina isso é... É um oficial de justiça, exatamente, que aí vai fazer ele vai a avaliação. Para leilão a 500 mil. Isso, o aí primeiro. Ninguém fez nenhuma oferta nele. Começa já com 500 mil o valor. Isso, ele começa na primeira praça com 500 isso aí. Aí ninguém ofereceu
um lance naquele leilão, naquele imóvel de 500 mil. Aí quanto tempo demora para a segunda praça? Então, aí vai ser marcado uma segunda data, né? Geralmente no edital já vem dizendo a primeira e a segunda praça. Tá. Se sair na primeira, resolve na primeira. Tá. Se não sair, vem para a segunda praça. Tá. Que aí é com 50% de desconto. Já é automático ser 50%? Já vem, no próprio edital já vem convencionado isso. E aí começa com 50%, mas não quer dizer que vá comprar por 50%, Não, né? não significa aí vai porque é começar leilão. a concorrência ali para Isso até aí, o valor que sim. vai ser realmente vendido, não é isso? Sim, exatamente. E pela prática de vocês, sai depois, na segunda praça, sai com quanto a mais do que os 50%? Depende muito Pelo da que vocês localidade vendem, do imóvel. Mas uma da onde estimativa fica assim, o imóvel. chega a 60%. 60%. por aí. Interessante. 60%. Então E a hoje o pessoa investidor adquire tem que por um pensar que vai chegar mais ou menos a 60% desse valor do imóvel, vai ter que fazer a benfeitoria necessária para aquele imóvel ser valorizado, para ainda Sim. vender, ainda para obter Mas lucro. vamos lá, gente, vamos utilizar o apartamento de 500 mil. Se a gente está falando 60%, é 300 mil. Tá. Se ele utilizar depois uns 50 mil para fazer toda a benfeitoria, para Na fazer... verdade, acho que 275. Não. 60, não, 300 mil. É? 300 Tá. mil, certinho. Aí o que acontece? Aí você gasta mais 50 para fazer uma modernização, alguma coisa. Novo só por 350. Se você depois vender por 450, tu já ganhou 100 mil. Minha conta foi É. 60% de 250 mil. Não, Aí eu botei... 100 mas mil, entre aspas, É. porque você ainda tem o lucro imobiliário e você ainda tem que registrar Não, o imóvel, é verdade. tem É. custas de Sim, registro, que normalmente oscilam entre 1% e 2% do valor do imóvel. E se você for vender pelos 500 mil, que era o valor original dele, muitas vezes você vai ter dificuldade também, porque às vezes Isso. na região pode ser que não consiga vender É. rápido, É. valorização imobiliária não esteja coerente naquele momento, né? Isso. Então ainda existe ainda ali a chance de você empatar dinheiro. Mas qual a Exatamente. aplicação que te dá isso hoje no país? Dificilmente vai te dar. Porque você compra o imóvel e você pode não só vender, mas você pode alugá-lo durante um tempo. Né? Entendi. E para Normalmente- tentar recompor esse valor. Você não paga à vista. É. Tem um valor mínimo. É isso que eu ia perguntar. Como que é feito o pagamento desse imóvel no leilão? Por exemplo, eu sou obrigado a pagar de que forma? Existem formas de parcelamento disso? Existe. Existe. Como é Mas que isso funciona? no edital, geralmente é colocado se aceita o parcelamento ou não. Entendi. Então tem que analisar o edital, ver se aquele imóvel em específico, se ele vai aceitar um parcelamento ou não. Eu tô falando isso, doutora, porque outro dia alguém me falou assim, cara, você tem que entrar no mundo de leilão imobiliário. Eu falei assim, mas por que eu tenho que entrar? Ele falou assim, não, porque você vai dar tantos % só do valor, e aí você vai fazer uma reforma rápida e vai botar a vender, você vai pegar o dinheiro que vendeu para poder liquidar. Aí eu falei assim, mas É se muito fosse fácil. tão fácil assim, Não, todo é mundo tão estaria fácil fazendo. assim. Não é possível que seja tão simples assim. Você tem que fazer uma análise de risco Existe primeiro, uma- né? Uma oportunidade. Existe Exatamente. oportunidade, sim, mas a oportunidade... Mas normalmente é não pra dividido, sempre. parcelado em quê? Se você Você faz uma proposta, na verdade. Quando você arremata, você faz uma proposta desse parcelamento. Entendeu? Mas E aí tem o juiz vai detalhe, deferir ou Juliana. não. Essa proposta tem que ser feita por um advogado. Tem que Então, estar habilitado você com o que não é advogado. parte naquele processo, você paga um advogado para ele Te dar apresentar te dar um apoio jurídico no sentido de você atravessar uma petição e dizer, excelência, eu quero pagar esse imóvel aqui em 20 prestações Antes dele de arrecadar, tanto. antes dele arrematar. De arrematar. E depois, Tá. conforme o edital, o juiz é que vai determinar, olha, ninguém arrematou esse imóvel, nem na primeira, nem na segunda na praça. Agora, vem cá, o João ou o José fez essa proposta aqui. Vamos ficar com essa proposta? Porque a preferência é Tranquilo. sempre para pagamento à vista. Pagamento à vista. A E preferência é pra no pagamento à mercado vista. hoje, o que vocês veem de prática de pagamento, assim, quando é parcelado? Existe assim, paga-se 50% do imóvel. Qual é a prática mais recorrente hoje? Paga só 20% de entrada e o restante vai pagando? Como é que tá? A forma de parcelamento É. que você está falando dentro do... Eu, particularmente, ser bem sincera para você, eu nunca vi parcelamento. É mesmo? Nunca vi. Porque aquele imóvel ele acaba sendo arrematado ou à vista e dificilmente o edital prevê o parcelamento. Entendi. Dificilmente. Porque, na Isso verdade, acontece mais para agentes financeiros. a intenção é Aí, sim, pagar a às vezes dívida. entra 5, 10%. Exatamente. Aí você acha aquela agulha no palheiro, onde as pessoas ganham dinheiro, ali dá uma entrada de 10%, de 500 mil, 50 mil, tu gasta mais 50, gastou 100, aí de repente consegue vender por 450. Aí vale a pena. É isso que me ofereceram. Falaram assim, olha, você vai dar 10% só de entrada e vai ficar parcelando isso normalmente a é perder quando de com agente vista. financeiro, Entendeu? não com o judicial. Esses quando você consegue pegar através do banco. Só que aí você tem que exatamente ver os processos para saber se não tem nada ali, uma pegadinha, saber se tem alguém morando. Posso roubar uma pergunta sua? Pode. Porque antes, o pessoal de casa entender, antes da gente começar a conversar, Marcelo tinha falado sobre
Tinha uma pergunta muito específica que você fez. Não, foi exatamente. Eu já fiz, foi a retomada das pessoas que moram. Não, foi essa não. Mas depois a gente lembra então. Daqui a pouquinho eu lembro. Antes de continuar essa pergunta, eu quero perguntar a vocês uma coisa que é de praxe no nosso programa. Que é saber um pouco de vocês por trás do escritório. Quem são vocês? A vida pessoal de vocês um pouco. Falar, eu sou tal pessoa, eu fiz isso, tenho essa curiosidade na minha vida, eu gosto disso, curto fazer aquilo. Quero saber um pouco de vocês para o pessoal de casa também saber quem são vocês, além dos doutores Juliana e Paulo Crispim, que são pai e filha. Sim. Eu sou advogada por influência do meu pai, né? É? Então, assim, a advocacia, ela caiu no meu colo, assim, por indicação dele. Porque eu ia fazer veterinária, um ramo totalmente diferente. Mas chegou a começar? Não. Não, porque eu não queria ficar longe dele, né? Que bonito. Aí, pra não ficar longe dele, eu resolvi fazer direito, entendeu? Pra ficar mais perto dele. Na verdade, não ficar longe dele. Ficava olhando pra ganhar dinheiro, ficava pensando, tem que ficar capturando bichinho, não sei não. Eu amo bicho, mas eu amo mais ficar próximo do meu pai, né? Então eu resolvi... Pra chegar na pontinha do pé dele, aí eu resolvi fazer direito, entendeu? Hoje eu sou a pontinha do pé dele. Ele é bem maior do que eu, mas... Estamos juntos aí desde 2017. Mas e aí, quem é você? Você é casada, tem filhos, gosta de fazer o quê? Sou solteira, sou mãe de pet. Legal. Qual pet? Eu tenho um Weimaraner. Cachorro cinza lindo. Caramba. É raro, hein? Eu nunca ouvi falar nessa raça. Sim. Raro. Sempre tive, desde pequena, por influência dele também, que ele nunca deixou ter outro. Sempre foi o mesmo. Caramba. Sempre foi Weimaraner. Sempre foi Weimaraner. E aí? Gosto de academia, gosto de sair, gosto de tudo que uma pessoa da minha idade gosta. Tem quantos anos? Eu tô com 38. Não parece, não. Eu sei que eu pareço, tem 22, né? Você falou assim, não, você falou assim, tudo que uma pessoa da minha idade gosta. Aí eu pensei assim, nossa. Mas então, já que você se definiu, eu quero que você se defina em uma palavra. Escolhe uma palavra e fala assim, ó, isso aqui me define como um todo. Família. Família? Sim. Interessante. É porque é a base de tudo, né? Tudo bem, vamos lá. Doutor Paulo, a influência, né? A influência máxima da doutora Juliana, que é o senhor. Quem é o senhor por trás do paletó elegante que o senhor está vestindo hoje? Um aposentado do INSS. Eu tô com... Vou fazer 67 anos esse ano. Tá bem também. Também não parece não. Corro todos os dias. Faço jiu-jitsu todos os dias na Academia Grace. Tenho orgulho de dizer que sou faixa preta da Grace. Rapaz, prazer, eu também sou. Ah, é? Sou. Pô, maravilha. 25 anos de jiu-jitsu. Agora 27. Cara, gosto muito do meu trabalho. Sou um pouquinho sonhador no sentido de... Sou um idealizador, né? Sou um idealista no sentido de fazer aquilo que eu gosto. E só pegar causas que eu acredito. Então, tanto eu quanto a minha filha, por uma questão de índole moral, nós não pegamos ações que nós não acreditamos. Preferimos passar o caso adiante. Entendi. E uma palavra que possa me definir: integridade. Integridade. Engraçado, a maioria das pessoas nunca, quase não se repetiu, né? E você sabe que a gente teve aqui, qual é o nome da palavra que usou? Qual deles? Confuso, não? Qual era o nome? Indeciso. Indeciso. Qual a idade desse ser humano para ser indeciso? E o pior é que era um advogado. E a gente achou muito engraçado. Porque ele foi explicar por quê e fazia todo sentido. Não na vida profissional dele ele era indeciso. Mas na vida pessoal é aquele tipo de pessoa que ele fala assim, ó... A mulher dele perguntava, você quer comer o quê? Quer pizza ou hambúrguer? Ele freava o carro e falava assim, não sei. Não sei, tanto faz. Mas ele é indeciso na vida pessoal dele porque ele não tem uma opinião formada. Mas como advogado, ele falou, não, nisso daqui, né? Minha postura é indelével, é isso, eu sou assim. Mas na vida pessoal ele... Então foi legal. Engraçado, já que você é um cara que milita na área do jiu-jitsu... Sim. E de outros esportes também, não parece. Meu shape não parece. Não. Pô, de repente vamos marcar um chãozinho aí pra gente... Vamos, com certeza. Vai ser fofo. Um prazer. Vamos fazer um chãozinho fofo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O tatame, ele mostra quem você é. É verdade. Né?
E todo dia, eu treino praticamente todo dia, né? E acho que você tem que ser fora do tatame o que você é dentro do tatame. E o tatame te ensina a ser generoso com o teu colega de treino, né? E te ensina a ser corajoso e te ensina a ter coragem de você de todos os dias você matar um leão, mas com integridade, não abrindo mão dos seus valores. Então, perfeito. Hoje, a nossa empresa, que eu divido com a minha filha, nós temos princípios. Por isso que eu falei logo no começo que não é o cliente nos escolhe, mas nós também temos que escolher eles. Vai ter casos que a gente não vai pegar. Se a gente achar que a pessoa não tem um bom direito, a gente não vai pegar. Se essa pessoa tiver que ser enganada, que ela seja enganada por outro profissional que não seja a gente. Porque a gente só, tanto eu quanto a minha filha, a gente só vai pegar processos que a gente acredite que ele vai lograr êxito. E se a gente achar que não vai, a gente vai avisar. E conforme o caso, a gente também não vai pegar. Existem pedidos jurídicos que nós não vamos coadunar com coisas erradas. Sim. Nós queremos colocar nossa cabecinha no travesseiro e ficar tranquilo. Então, da mesma forma que a minha filha define a palavra família, que eu também comungo com ela, eu, além da família, eu falaria a palavra integridade. Por quê? Porque é a base de tudo, né? Você não tem como ter uma família sem respeito, sem integridade, sem valores éticos. É generoso com seu colega de treino, é íntegro, né? E corajoso. Poucas vezes a gente escuta essas palavras vindo nesta sequência, e olha o que eu estou dizendo, na sequência que o senhor disse, vindo de uma pessoa que não seja praticante de um esporte. E principalmente de um esporte de contato, que é o jiu-jitsu, que ele tem, na sua essência, a ideia do respeito ao próximo. Exato. Não é um esporte de agressão, é um esporte de defesa que se coloca numa situação de que se você tiver que dominar um oponente, você vai dominar ele com respeito e com integridade. Você não vai dar um murro na cara da pessoa só por dar um murro na cara da pessoa. Você vai se defender. É uma luta feita, é uma arte marcial feita para defesa e não para ataque. Claro, você pode usar da forma que você quiser, né? Você pode usar para ataque, você pode usar para defesa, mas a união dessas palavras e a forma que ela foi dita na ordem que foi, mostra o quanto não só como advogado o senhor é uma pessoa realmente íntegra, quanto na sua vida esportiva o senhor também é. Porque generosidade é uma palavra que ninguém quase fala que não esteja ligado ao esporte. Verdade. E a generosidade, é o que fala o meu mestre, é o seguinte, quem tem a vantagem você tem que deixar o próximo jogar. Sim. Então, quem está tecnicamente superior, em preso, técnica, ele é que tem que ser mais generoso. Ele é que tem que propiciar mais conhecimento. Eu vou sair um pouco daqui do programa, eu vou fazer... Me permite fazer uma pergunta esportiva aqui? Uhum. Tinha essa mesma visão, mesmo quando era branca, azul? Não. Só quando chegou a preta? Ou quando chegou a marrom já? Foi uma construção. Mas quando você chegou, sentiu que aquilo dali era muito mais sobre ensinar do que sobre aprender. Porque você aprende todo dia com branca. Com branca. Né? Com faixa branca você aprende da mesma forma que você aprende com preta. Mas quando que você chegou ao auge do entendimento da filosofia do jiu-jitsu para chegar e falar o seguinte, realmente é sobre ensinar e sobre dar a chance do outro evoluir? Cara, o jiu-jitsu ele foi uma... Você entendeu por quê, minha pergunta? Você se vê hoje nessa pergunta também? Olha, veja bem, aconteceu comigo, eu comecei a fazer jiu-jitsu com 55 anos de idade. Caramba, cara. Eu comecei na branca com 55 e cheguei a preta com 65. E o meu primeiro dia... Comecei em branco com 17. Pra você ver a proporção. O meu primeiro dia, eu, como branca, eu era soberbo. Que eu sempre fui encorpado, né? Então eu vi um cara, um faixa azul, eu na branca. Meu mestre Falcão falou assim, pô, vai treinar com o Nakahara aí. É um japonesinho com a cabeça enorme, pequenininho. Eu olhei pro cara e falei assim, pô, meu, vou amassar esse cara. Olha que prepotência. O cara me finalizou 6 vezes.
E ali eu tive um choque de realidade que o meu tamanho, a minha força não prestava para nada. E ali eu comecei a exercer uma coisa chamada humildade todos os dias. É de você entrar no tatame sabendo que algumas vezes você vai ganhar e a maior parte das vezes você vai perder. E isso você vem trazendo para a vida. Né? O que vocês, voltando ao direito, o que vocês hoje no escritório de vocês têm a oferecer de suporte jurídico ao síndico para ele saber em que âmbito ele vai ser abraçado pela administração de vocês? Entendeu? Por exemplo, olha, podemos dar suporte nisso, inadimplência, nisso daqui. Se uma pessoa evadir e não tiver como buscar, tudo eu posso fazer. Então, no nosso escritório, o suporte ele é praticamente completo. Tá. Então, até em questões de direito do trabalho, se precisar de defesas, em questões fiscais, né? Entendi. E na questão de ação de cobrança também. Entendi. Então, eu acho que lá no escritório a gente faz um pacote completo. Entendi. Né? Então, até questões até de direito penal, que meu pai já interpelou algumas vezes, já fez algumas vezes. Então, a gente busca entender um pouquinho de tudo para poder dar uma assessoria boa para o síndico. Né? O que a gente não sabe, a gente busca saber e a gente fala, isso aqui a gente não sabe, mas vamos procurar saber ou vamos procurar uma parceria para poder ajudar a gente. A gente não deixa a pessoa sem uma assessoria de qualquer forma. E que eles saibam que não é só eles que escolhem, vocês também escolhem. A gente também escolhe. Vocês também querem ter clientes que ultimamente a gente está escolhendo mais, entendeu? Cara, porque o que acontece? Volto a dizer, volto a enfatizar o mesmo entendimento. Nós temos, não que sejamos idealizadores e nem nada, mas a gente tem por obrigação de ser um divisor de água na vida das pessoas. Né? Então, seria muito fácil, não, eu quero Andrade Crispim como nosso cliente. Tá. Mas nós temos que obedecer alguns requisitos e o cliente também tem que obedecer alguns requisitos. Tá com o microfone, já tá longe. É uma troca. Sim. Né? Então, se não acontecer, se não ocorrer, é lógico que vai ter uma entrevista, se não ocorrer uma sinergia, né? Se a gente não vê naquele cliente um potencial de bons serviços, de bons retornos, nós não vamos pegar. Muito bom. Sim. Muito íntegro da parte de vocês pensar dessa forma. E a gente vai ter humildade. Dinheiro, né? Sim. Não, o dinheiro é bom, para todo mundo, mas existem limites. Dormir com a cabeça leve no travesseiro. Leve, tranquilo, que de repente o cara está pedindo um direito impossível. Né? Vai ter gente que prometa aquele impossível, nós não vamos prometer. Entendi. Né? Você acaba mexendo porque assim, acaba mexendo um pouco com o sonho das pessoas, né? Com o dinheiro da pessoa, às vezes a pessoa reservou. Eu tenho a sensação que você se sente injusto. Quando você defende uma causa, eu não sou advogado, mas se você defender uma causa que você sabe que você está buscando outra pessoa de forma indecorosa e que essa pessoa não merecia, mas você está fazendo o seu papel de advogado, eu acho que você até está fazendo um bom papel de advogado, mas eu acho que no fundo do seu coração, você deve sentir que você... Eu não sei como que a pessoa consegue se sentir. Eu nem me permito ter esse tipo de sentimento. Mas deve ser pesado. Cara, não sei. Eu não sei porque eu nunca me permiti prometer uma coisa que eu não pudesse cumprir. Né? E nunca me permiti induzir alguém a erro para ensejar algum tipo de vantagem. Isso é desde sempre. Né? Nem eu, nem minha filha. Mas sabe, você queria fazer uma pergunta sobre o uso capião, não queria? Uso capião. De espaço, uma coisa de, se a pessoa utilizar um espaço dentro do condomínio, não tinha? Não, estava falando sobre, agora eu lembrei que eu tinha falado, sobre uma situação de herdeiros, né? A pessoa dentro de um condomínio. Eu até contei um caso, né, de alguém da minha família que cuidava de uma pessoa há 22 anos e acabou essa pessoa vindo falecer, só que ela já estava há muito tempo morando lá, cuidando dessa pessoa. E se, por acaso, como ele não tem herdeiro, né, iria para o Estado, aqui seria no Rio de Janeiro, seria o Estado, não é isso? Seria município. O Estado é antes da Constituição de 88. Se ela, hoje, quantos anos precisa para dar entrada no uso capião, tá? Para que esse imóvel depois não venha passar para a prefeitura? Hoje está fácil fazer uso capião, porque antigamente era um processo lento, e hoje já estou descobrindo que pode ser feito pelo cartório, está assim mais fácil. No seu caso que você está me falando aí, eu entenderia, lógico que tem que olhar as provas, ver o que ela tem de documentação,
se ela consegue provar que ela se comporta como dona daquele apartamento, se ela vem pagando as despesas do apartamento, desde quando que ela consegue provar essa posse mansa e pacífica, sem qualquer interrupção de ninguém. Então, assim, a grosso modo, pelo que você está me falando, ela teria que comprovar o uso capião de 15 anos. São 15 anos total. Então, 15 anos o total, por quê? Porque a de 15 anos você tem menos requisitos. Sim. Então, ela só tem que provar que ela está ali e que ninguém está perturbando ela, ninguém está burlando a posse dela. Só isso. Sim. Ela não tem que provar boa-fé, ela não tem que provar como ela entrou, ela não tem que provar nada. Sim. Ela só tem que provar que ela está naquele imóvel há 15 anos. Entendi. E aí ela pode tentar pedir extrajudicialmente. E aí tem uma desvantagem, que ela vai ter que pagar as custas de cartório, né? Ou judicialmente, que ela pode tentar pedir a gratuidade de justiça, que ela fique isenta de custas. Pelo que você está me falando, deve ser o único imóvel dela. Isso. Então, de repente, pela via judicial, nesse caso dela, fosse mais fácil. Correto. Mas eu acho que, pelo que você está me passando aí, até porque teve essa questão dela cuidar de alguém que já morava ali, e aí esse prazo não seria considerado no caso dela. Sim. Porque, na verdade, a posse que ela exercia naquele tempo era condicionada à vontade daquelas pessoas que são proprietárias. Sim. Então, passaria a contar a partir de agora. Correto. Então, ela teria que, a partir de agora, juntar provas desses 15 anos. Lógico que tem que olhar a documentação. Correto. De repente, ela tem alguma coisa que comprova que ela já exerce essa posse há um tempo. Essa lei do uso capião, né? Porque eu descobri uns dias atrás aí sobre essa situação agora de conseguir direto pelo cartório. É bem difícil. É bem difícil. É bem difícil. Eu já fui para cotar e, assim, é uma exigência de documentação. Não estou falando que não vale a pena, sim, né? Mas, porque, na verdade, a uso capião extrajudicial, ela é feita em 2 cartórios diferentes. Correto. A pessoa ela tem a percepção que ela vai chegar num cartório e vai resolver tudo. Sim. Não. Primeiro ela vai no cartório de notas, vai fazer uma ata, vai levar toda a documentação e tudo. Depois que ela vai para o registro. Entendi. Que é o que, teoricamente, vai transferir essa propriedade para ela. Correto. Quando ela chega no registro... Se eu não tiver todas as bases legais... Os requisitos são bem maiores. Entendi. E aí começa a cair a exigência. Correto. E aí, se ela não conseguir, aí ela tem que ir para a via judicial. Nesse caso, dentro de um condomínio... Vou dar um exemplo dentro de um condomínio que até nós tínhamos comentado antes, mas vou dar um exemplo lá de um condomínio que eu já visitei para fazer um serviço. No meio de uma área do condomínio, tinha um terreno lá que eles cederam voluntariamente para que fosse construído uma lanchonete para o próprio condomínio, para os moradores de condomínio e tal. E aí isso foi construído por uma pessoa. A pessoa falou assim, não, eu construo. Eu venho aqui, construo, não tem problema nenhum. Ele ficou lá muitos anos com essa construção no meio desse terreno, que é um terreno do condomínio. Ele tem direito ao uso desse terreno, ele como uso capião? Acabamos de pegar um processo desse agora, audiência esse mês de agosto. É mesmo? De uma pessoa que usufruiu de um imóvel comercial em uma área comum do condomínio por 49 anos. Área comum? Sim. 49 anos. Caramba. Só que nesse caso específico ocorreu alguns fatos. Existe uma divergência de correntes doutrinárias. Uhum. Tem uma corrente que entende que cabe, tem outra corrente que entende que não cabe, porque seria uma área comum, sim, pertencente a todos. Mas onde que você vai cair? Né? Vai depender do juiz ou do desembargador. Ou da corrente daquela câmara. Uhum. Pode continuar. Aí, no caso interno, no caso concreto, infelizmente, a herdeira dessa senhora, ela colocou máquinas caça-níqueis nesse estabelecimento. Caramba! Aí, o que nós fizemos? Uma hora antes da audiência, nós juntamos a ficha penal do cara, sim, que tinha colocado as máquinas caça-níqueis, e algumas ações de ameaças dele. O juiz já, logo na sentença de instrução e julgamento, perguntou se ela tinha testemunhas. Ela falou que não. A liminar de reintegração de posse foi indeferida. Caramba, Deus. Aí aproveitamos um momento de fragilidade, tipo assim, processualmente ela estava fragilizada. Sim. Fizemos um acordo onde um imóvel que tentava se transacionar por 500 mil foi vendido por 60 mil em 20 prestações de 3 mil. Ou seja, o importante é que a gente resolveu o problema do condomínio, sim, mesmo estando numa situação processual de vantagem, mas que poderia ser revertida em segunda instância. Sim. Então, é aquele negócio, o advogado tem que pensar fora da caixa. Eu estou ganhando agora na primeira instância, mas posso perder na segunda. Sim. A pessoa já estava ali há 49 anos. Correto.
se eu não transacionar agora ou não tiver uma boa vontade, o que poderia acontecer com a coletividade? Vamos transacionar. Sim. Problema resolvido. Entendi. Era unanimidade e agora passou para 2/3. Destinação do espaço. Destinação do espaço. Então, na época, 49 anos atrás, ali deveria ser unanimidade. Segundo o erro. Né? Quer dizer, será que foi feito pelo menos uma assembleia para escutar a maioria simples para que cedesse uma área dessa? Será que seu advogado já entrasse com uma ação lá atrás para a retomada desse espaço que foi cedido ilegalmente, evitaria 49 anos e ainda ter um prejuízo para o condomínio? Vamos lá. Vou responder especificamente no caso concreto que nós vivenciamos. Sim, Para que você tenha direito a uso capião, o que você precisa? Ter um ânimo de dono. sim. No caso concreto dessa ação, as assembleias de condomínio determinavam o horário que ia abrir, o horário que ia fechar e quanto ia pagar. Correto. Então, partindo desse pressuposto, já não existia ânimo de dono e já não existia uma posse mansa e pacífica que pudesse justificar uma uso Se estava capião. pagando aluguel, é porque... Então, quer dizer, aí é que estou dizendo, aí é onde entra o bom senso do advogado. Eu tenho tudo a meu favor. Sim. Eu tenho as atas, eu tenho as testemunhas, né? Mas eu tenho uma pessoa que efetivamente ficou lá 49 anos. Então, eu acho que o profissional, isso é questão de ponto de vista, tem que pegar o caminho do meio. Correto. Quanto que ela queria, quanto que ela gostaria de vender essa unidade, esse estabelecimento comercial, 500 mil. Sim. Nós adquirimos por 60 mil em 20 prestações de 3 mil. Mas o senhor concorda Acabou comigo? o problema. Porque, por acaso, entrou o doutor nesse para resolver esse Sim. processo. Não, teve uma falha jurídica aí que, na verdade... Que poderia trazer um problema. Sério, permanente ao condomínio. Vamos lá, 500 mil também, vamos lá. De repente, 200 mil reais. Imagina os condôminos ter que pagar, indenizar por uma área que foi cedida ilegalmente, né? Sim. Sem anuência, que poderia, de repente, até reverter uma ação de responsabilidade civil contra o gestor, o síndico que fez isso lá atrás. Exatamente. Pior, Graças com a Deus, anuência. o senhor entrou Não, e e pior, o prejuízo era não foi com tão anuência grande. dos moradores. Com Por quê? anuência, né? Porque ali tinha uma biroscazinha que vendia arroz, Que servia feijão, a coletividade, né? Servia o que... a coletividade, servia aos condôminos. Então existia uma reciprocidade de interesses. Ela queria vender e os moradores queriam comprar. Então, na realidade, existia uma posse ali tranquila, mas só que subordinada à vontade dos moradores. Mas só porque era subordinada que foi mais que grande. obstava o eventual uso capião daquele Esse motivo estabelecimento. só que- pelo qual os mercadinhos que se Sim. implanta Que tem contratos. tem um contrato mesmo que não é um problema também. É esse o ponto, Exatamente. porque na verdade, no caso do condomínio, desde o começo, deveria ter sido feito um contrato com ela de locação do espaço, Sim. né? Mas a gente está falando também de algo que foi há 49 anos atrás Sim. e não tinha o entendimento que nós Exato, temos hoje. exatamente. Né? Eu só estou trazendo lá atrás que uma coisa que já poderia ter sido resolvido, só que infelizmente a nossa parte de sindicatura, né, dos últimos 10 anos tem desenvolvido muito. Né? Hoje Sim. as pessoas têm um advogado do lado, mas lá atrás a gente também até recrimina uma pessoa dessa, porque agiu errado. Mas a pessoa, de repente, Era terra de ninguém. era terra de ninguém, cada um fazia o que achava melhor, né? O síndico, ele que determinava as regras dentro do condomínio, provavelmente E não a existia gestão regimento do interno. condomínio lá é bem pequena, né? Sim. Então é praticamente, tem uma contadora e tudo, mas é praticamente uma autogestão ali, entendeu? Correto. As pessoas elas chegam a pagar o condomínio em espécie, para você ter noção de Mas como deixa eu funciona, tirar uma né? dúvida aqui. Tudo que vocês estão me dizendo, eu não estou enxergando só como agora resolver problemas. Estou enxergando também agora como trazer dinheiro para o caixa do condomínio. Sim. Trazer dinheiro para o cofre do condomínio. Vocês conseguem ter uma proporção da entrada de uma assessoria jurídica competente? Isso traz retorno financeiro ao condomínio? O condomínio hoje, que além dele não ter mais prejuízo, ele quer tentar recapitalizar para o caixa dele para alguma coisa. A assessoria jurídica bem feita, ela tem esse poder? Acredito que sim. Acredito que sim, porque as ações de cobrança nada mais é do que colocar esse dinheiro dentro do condomínio, né? Entendi. Então, eu acho que a assessoria jurídica ela pode muito ajudar o condomínio ou pode prejudicar. Porque, por exemplo, algumas ações que nós temos, nós pegamos de outro profissional, que os processos foram todos extintos. Caramba. E tiveram condenação de custas. Então, o condomínio teve que arcar com esse valor.
né? Então, assim, às vezes o advogado, ele pode trazer o bônus, Sim. mas também pode trazer o prejuízo. Que foi o que aconteceu no caso dessas ações de cobrança que não teve o recolhimento de custo e foi baixada. E um detalhe, nós já pegamos condomínios que você tem dois tipos de acordos, né? No âmbito administrativo e no âmbito judicial. Só que muitas vezes nós já pegamos condomínios que fechavam os acordos administrativos, a pessoa ia lá, dava o sinal e não pagava mais. E o condomínio também não acompanhava. Aí depois, quando você via no resultado da ópera, até as parcelas do acordo já estavam prescritas junto com as cotas que se venceram. Perfeito. Por falta de um acompanhamento administrativo. Sim. Né? E também nós já tivemos casos também que era mais vantajoso para o advogado fechar um acordo administrativo e pegar 27,5%, 27,5%, não é 10%, do que entrar com uma ação judicial. O que isso ensejou? Várias cotas condominiais prescritas também. Então, minha empresa tem um corpo jurídico, né? E o advogado principal que defende a nossa empresa, que eu até costumo dizer que paga à toa, porque eu nunca precisei adicionar ele em nada disso. Mas é igual o plano de saúde. Mas teve um caso de um cliente que não pagou e até eu decidi botar ele na justiça. Demorou 2 anos. Passei 2 anos lutando com ele para não botar na justiça, até o momento que o meu advogado falou assim, ó, você me paga à toa, tá na hora de você me pagar por alguma coisa, então vamos fazer isso daqui acontecer. E aí, quando aconteceu isso, foi a primeira vez que eu fiquei assim, e aí, como é que tá o processo? E aí, como é que tá o processo? E ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci e eu passei a fazer isso, que é o seguinte, deixa comigo a parte de justiça. Faz o seu e ganha dinheiro. Se você tá na minha mão, se você botou esse processo na minha mão, é que você confia no meu trabalho. Esquece o processo, deixa que eu resolvo. E eu acho que é isso. Quando você coloca o processo ou coloca as questões judiciais na mão de alguém que você confia e que vai fazer um bom trabalho, igual vocês estão falando que vocês fazem, você pode relaxar. Porque aí a preocupação disso deixa de ser do síndico. Passa a ser do escritório que vai dar suporte. Sim. Senão o síndico tem que ficar assim, caramba, mas será que o cara é bom? Pô, mas será... Agora, quando ele sabe que ele botou na mão de uma pessoa competente, que dá satisfação para ele periodicamente, ele relaxa sobre isso. Cara, sobre isso eu tenho um entendimento um pouquinho meio contornoso, meio complicado. Por quê? A mulher do presidente não tem que aparentar ser honesta, ela tem que ser honesta e tem que demonstrar ser honesta. Sim. Então, o fato da gente ter muita segurança de como a gente age, como a gente trabalha, por si só também não é suficiente para a gente. Sim. Então, nós temos alguns condomínios que nós prestamos assessoria jurídica, em que nós temos um relatório que nós prestamos contas todos os meses. Perfeito. Então, quando chegar, por exemplo, apartamento tal, tem ação, o síndico tem lá. Sim. Na hora, ele só dá um Ctrl+L, que ele vai saber se aquele apartamento está estacionado ou não, em que grau está, qual a petição que for, toda a atualização daquela unidade. Perfeito. Então, essa confiança, ela se dá, ela é renovada todos os dias, todos os meses, todos os anos. É como lealdade. A lealdade, você vive ela 24 horas. Você não vê meia lealdade ou um mês de lealdade. São todos os dias. E aí, Marcelo, tem uma pergunta? Não. Eu só quero complementar o que a doutora falou. Porque tem a última pergunta depois. Sim. Não, eu só queria complementar porque o que acontece? Vou dizer para você 3 práticas que hoje a Chamar leva para dentro dos condomínios que eu estou fazendo exatamente por ter um bom corpo jurídico, no qual não traz prejuízo para dentro do condomínio. Tá? Primeira coisa, o doutor já falou. Se você tiver um bom corpo jurídico, imagina, aí ele está falando de um caso de 2 milhões de dívidas prescritas. Eu peguei um condomínio que tinha 5 milhões de dívidas prescritas, com 12 milhões de inadimplência. Caramba. Imagina o prejuízo que deu para o condomínio. Segundo, contratos mal feitos. Né? Todos os nossos contratos agora da Chamar, ele tem 12 meses, que é o prazo da nossa eleição, e após disso, a renovação é por 30 dias, a qualquer momento, podendo ser feito o distrato por ambas as partes. Perfeito. O que acontece em maioria dos condomínios que a gente pega? O antigo síndico faz um contrato de 5 anos e você não consegue tirar, porque se você conseguir tirar, tu vai ter que pagar multa de 50% do período
restante. Então, assim, é outro prejuízo que a gente traz para o condômino, para os moradores. E terceiro, outra prática também que eu trago por ter uma boa assessoria jurídica. Todas as vezes que um funcionário de um terceirizado ou de uma prestadora de serviço entra com uma ação contra a empresa e contra o condomínio, nos nossos contratos agora nós estamos colocando o seguinte: se por acaso o teu funcionário entrar com uma ação contra o meu condomínio, a despesa desse advogado que vai ter que ir lá defender o condomínio vai ser por conta da empresa que a gente contratou. Entendi. Com isso a gente acaba com os problemas. Isso você só consegue se você tiver um bom advogado do seu lado. Exatamente. Então, assim, conforme você falou, tem que ter um corpo de assessoria jurídica, ainda mais para esses condomínios maiores, que dá mais problema. Sim. No nosso Instagram também, você falando desses 3 pontos, nós temos um vídeo exatamente explicando também sobre isso. Sim. Falando de algumas situações que pode estar trazendo dificuldade, exatamente esses 3 pontos que você falou. Sim. A questão trabalhista, a questão Contrato financeiro. Contrato, porque tem contrato que tem multa abusiva. Sim. Né? E aí o síndico olhando aquele contrato, ele não sabe analisar, não contrata um advogado, assina. E está trazendo prejuízo. E vai trazer um prejuízo para o condomínio Fala, também. Paulo. Dizem que você precisa de um médico, um pastor e um advogado. E falar para mim um político também. E já me falaram isso. Eu recebi no meu ponto aqui, eletrônico que eu não tenho, uma informação, não estou com ponto, mas eu recebi agora há pouco, falando que o doutor Paulo e a doutora Juliana resolveram um caso muito específico de invasão de imóvel. Eu tô errado? Não. Não, né? O ponto tá funcionando, né? Qual O deles? ponto tá funcionando aqui. Ponto. Me conta um pouco sobre isso. O que aconteceu? Isso aí foi o seguinte, eu tô em casa, me liga o síndico lá do Rondon e disse: olha, uma senhora aí foi despejada de um imóvel, arrombou a porta da frente, entrou e o cara da manutenção viu que a porta estava arrombada. Aí eu falei: tranquilo. Ele faz o quê? Eu falei: eu estou indo para aí. Aí cheguei lá, disse: ó, não deixa a senhora entrar não, deixa lá na portaria. A senhora, quem invade imóveis é esperto. São pessoas espertas. Elas sabem que que o condomínio, ele não pode ter gerência sobre as partes privadas. Sim. Ele só tem gerência sobre as partes comuns. Sim. Então, quando eu cheguei, eu disse: a senhora, não vou falar o nome da senhora, a senhora falando de tal, tudo bem? Ela: tudo bem. Olha, se quiser, pode chamar a polícia para mim. Eu disse: não, a senhora que vai chamar a polícia para mim. Ela: por quê? Porque a senhora só pode entrar no condomínio se a senhora demonstrar sua qualidade de condômina. Enquanto a senhora estiver dentro do apartamento, não dá problema, só não pode sair. Só não pode sair. Boa ideia. Ela: não, mas você tem que chamar a polícia para mim. Eu disse: não, senhora. Quem disse? Eu só vou chamar, a senhora vai chamar a polícia para mim se eu entrar dentro da unidade que a senhora invadiu. Como a senhora tem que entrar pela parte comum do condomínio, a senhora tem que demonstrar sua qualidade de condômina. Sim. Ou como locatária, ou como proprietária, mas eu tenho. Então a senhora vai em casa e busca. E só entra com algum título de propriedade ou locação. Eu estou com uma cachorrinha aqui. Tranquilo, senhora. Vamos fazer o seguinte: a gente vai lá, vai dar um pulinho no imóvel, vamos alimentar a cachorrinha, e a senhora vai voltar e vai sair. Resumo da história: essa senhora sumiu 2, 3 dias, a gente teve que pegar a cachorra, botar no play. Depois tivemos que chamar a polícia para poder arrombar o imóvel para a cachorra não morrer. E no final das contas, a senhora teve que sair do imóvel porque os donos apareceram, senão ela estaria enquadrada no maus tratos de animais. E problema resolvido. Caramba. Aí, quer dizer, é uma brincadeira de gato e rato. O condomínio pode atuar na unidade autônoma? Não, mas ele tem competência para atuar na parte comum do condomínio. De não permitir... Uma obrigação, né? Ele tem obrigação de atuar. Então, como é que um condomínio permite que um invasor adentre dentro de uma unidade autônoma sem passar pela área comum do condomínio? Então, de certa forma, o condomínio está sendo um conivente também. Sim. Daí a importância do advogado. Tem que pensar fora da caixa. Um bom advogado. Tem que pensar fora da caixa.
Não, é a obrigação do advogado pensar, né? Pelo cliente, né? Seria, né? Ele não está fazendo nenhum favor, né? Isso, né? Tá sendo pago por isso Tá também, sendo né? pago para isso. Mas é isso, cara. Olha, caso bem curioso, bem interessante esse caso. E não sei se é maluquice da minha parte, mas eu fiquei preocupado. O que aconteceu com a cachorrinha, Juliana? Não, nós deixamos no play e depois ela foi lá e resgatou Porque eu sei a que você gosta de cachorrinha. animais, então eu fiquei Gosto. preocupado. Não, eu com estava no isso dia, também. eu dei tá. água pra Maria, tudo. tá. É, uma cachorra da Maria. Se chamava Maria. Todos ficaram apaixonados pela Quase levei ela Maria. pra casa, mas não pude. Então tá, gente, eu quero agradecer vocês, mas antes da gente finalizar, eu queria... Eu sei que vocês trouxeram um certo brinde pro pessoal de casa hoje, Sim. mas antes de trazer esse brinde, eu queria falar com o síndico que está assistindo a gente. Muitas vezes, síndico, você não sabe a importância que tem uma assessoria jurídica de competência e qualidade e que muitas vezes vai poupar você de inúmeros transtornos. Você tem que entender, identificar hoje que você muitas vezes responde com seu próprio patrimônio a diversos crimes que você pode estar cometendo, não por, às vezes... Por omissão. Não, por maldade, e sim por omissão, e sim por negligência, e sim por, às vezes, desconhecimento de caso e que uma assessoria jurídica pode lhe dar. Então, eu sei que parece, às vezes, caro, às vezes pode parecer que não vale a pena financeiramente, mas escuta por uma questão de quem vive o mundo condominial com frequência, não de um condomínio, e sim de inúmeros condomínios ao longo dessa jornada. A assessoria jurídica, um síndico, uma empresa de engenharia, uma auditoria, uma administradora de competência, lhe dando suporte, faz da sua vida e do seu dia uma coisa muito mais fácil e muito mais tranquila. Ao ponto de você, às vezes, até pensar em deixar de ser síndico orgânico só de um condomínio e, às vezes, pensar em ser síndico profissional. Correto. Porque vai ficar tão mais fácil você gerenciar isso que você vai conseguir administrar mais de um imóvel e isso pode te trazer até mais benefícios sobre isso. Então, fica aqui minha dica de hoje e eu queria pedir para vocês explicarem qual é o brinde que vocês trouxeram para gente. Então, nós vamos disponibilizar, tá? Pode ser um formulário para a pessoa preencher com algum tipo de dúvida que tenha dentro do ordenamento jurídico, obviamente. Então, pode ser sobre qualquer tema. Ah, se pudesse falar sobre mecânica de carro. Não, né? Não, dessa vez... falou de qualquer assunto, aí eu... Opa! Não, dessa vez pode ser tá. só sobre ordenamento jurídico mesmo. Pode ser consumidor, pode ser família. Nós fazemos também um pouco de direito de família lá no escritório. Vocês vão ter que voltar aqui, porque eu sei que vocês fazem sucessório, né? Isso então, aí. direito de sucessão, essas coisas assim. Sim. Então, Isso aí a Juliana é fera. Então, aí a gente vai ter que voltar aqui para conversar outra vez sobre isso. Mas então, para você de casa, vai ficar na descrição desse vídeo, não só os dados e os contatos deles como advogados, para que você possa entrar em contato e solicitar o serviço deles. Mas também vai ficar, no primeiro comentário, vai ficar fixado, vai ficar ali um formulário para que você preencha e que você possa, digamos, fazer uma consulta jurídica de uma pergunta. Isso. Né, uma pergunta só, né? Ou então uma consulta jurídica gratuita para os primeiros 5 pessoas que fizer lá o preenchimento. Só 5 pessoas, senão a vida deles vai ficar preenchendo vocês, né? Respondendo só a vida de vocês. Então, 5 pessoas que preencher primeiramente o formulário vai poder tirar dúvidas gratuitamente com essa dupla incrível de advogados. Mais uma coisa a acrescentar, Marcelo? Nada. Doutor Paulo e doutora Juliana, muitíssimo obrigado pela visita hoje. Foi esclarecedor, embora eu vou ter que conversar com vocês depois para poder entender ainda mais sobre leilão, porque eu fiquei mais curioso agora ainda. Tenho certeza que a gente pode fazer um outro episódio também falando sobre leilão. De repente, até uma ideia aqui, se ele juntar eles com um leiloeiro mesmo, para poder tirar dúvida e ter ali o lado do advogado, o lado do leiloeiro, né? Verdade. Pra gente poder fazer. Tem um leiloeiro que grava aqui no estúdio. Então a gente pode tentar fazer esse programa em collab com eles também sobre isso. Perfeito. Eu quero dar a chance de vocês, no último minuto agora, olhar para a câmera ali, que é a... Pode olhar entre as duas que vai pegar do mesmo jeito, mas de qualquer forma é a primeira câmera. E pode deixar o recado de vocês para o síndico ou para o morador, um recado que vocês queiram dar de alguma instrução, de alguma orientação, ou simplesmente fazer um convite para conhecer o escritório de vocês. Doutor. Cada um uma vez, pode ir. Os dois vão. O recado que eu dou para vocês, ou a dica que eu dou é vocês terem um bom advogado, né? Conhecerem o que conheça como um todo a questão condominial, a questão
que possa pensar fora da caixa com relação às cotas condominiais, às prestações de contas, agir preventivamente nas questões trabalhistas, nas questões contratuais também, né? Porque o condomínio ele atua como um todo e, na realidade, o síndico ele peca por ação ou por omissão. Né? Então, seja qual for o quadro jurídico que o condomínio contemple, esse quadro jurídico ele tem que pensar fora da caixinha no sentido de estar preservando a administração do condomínio. E, na eventualidade, né, estaremos à disposição. Perfeito. Muito obrigado. Praticamente disse tudo que eu iria falar, doutor. Mas só fazendo um complemento aí, que é importante o síndico ter essa assessoria do advogado, além de tudo que ele falou, mas também para a questão de análise de contrato, para análise de contratação de prestação de serviços, contratação de funcionários, que hoje em dia tem alguns condomínios que contratam por MEI, ao invés de assinar a carteira. Então, tem que ter todo o cuidado nessas análises de contrato, para que o condomínio mais na frente não seja responsabilizado pela falta de um pagamento de FGTS, de uma INSS. Então, o condomínio, de certa forma, ele tem que estar blindado com relação a essas situações, para mais na frente não... E vocês ajudam eles a isso tudo, né? Toda a assessoria. Então, nada mais justo que agora vocês irem lá rapidamente, preencher na descrição do vídeo e fazer uma pergunta gratuita. Olha que privilégio que o pessoal tem de casa hoje. Fazer uma consulta gratuita com essa dupla incrível de advogados. Mais uma vez eu quero agradecer a audiência, falar aqui nossa tela lateral sempre tem nossos patrocinadores, sempre são empresas a quem acreditamos, depositamos nossa confiança. São empresas que nos apoiam nesse projeto e que também, muito mais do que isso, nós contamos com eles nos condomínios que a gente também faz trabalhos. Então, todos os condomínios, a Livre Crédito, como está aparecendo agora... eu ia falar o próximo, mas agora não rodou. SetServe, que entre todos eles são empresas que nós conhecemos não só a empresa, nós conhecemos os donos da empresa, nós conhecemos as pessoas que estão lá liderando a empresa e que sabemos que a qualquer momento, se a gente precisar ter um suporte, nós podemos conversar diretamente com essas pessoas. E não só a gente, vocês também, porque são empresas muito abertas, são empresas que te dão suporte e que te levam até elas. Se você quiser conhecer, por exemplo, a Ilarra, eu tenho certeza que a Andréa vai te apresentar a Ilarra dos pés à cabeça. Se você chegar na R. Johnson hoje, conversar com o Bruno, o seu Américo, o Cardoso, eles vão te apresentar a empresa, vão te dar todo o suporte necessário para tudo aquilo que você precisar. Então, mais uma vez, coloco vocês de frente para empresas de competência, expertise e gabarito no mercado, assim como a Andrade e Crispim, advogados associados. Muito obrigado pelo dia de hoje e tchau, mundo condominial. Um abraço. Tchau, até a próxima.